A graça e a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Estamos começando mais um Na Mesa Podcast. E hoje com uma presença ilustre, especial demais e esperada demais também, viu? Essa foi. Verdade. Está conosco nessa noite, pastor Alex, pastora Messia. Sejam bem-vindos. Amém. Espero que eu possa contribuir de alguma forma, né? Já que foi tão esperado, Deus possa nos ajudar nessa noite aqui. Vai, sim. Para nós é um prazer estar aqui e saber que vocês também fazem parte de nossa história, da nossa vida. Na verdade, o que vamos fazer aqui é compartilhar alguns sonhos já materializados, de tudo aquilo que vivemos, né? Então, que a gente possa também contribuir aqui hoje na Mesa Podcast com muitas vidas que talvez estejam precisando de uma palavra de ânimo, de não desistir. Eu tenho certeza que vai. Amém. É uma honra, né? A gente costuma dizer isso, não porque a gente é de casa, é um prazer imenso a gente sentar num ambiente como esse, como mesa, né? E trazer o que para muita gente ou para algumas pessoas pode ser novidade, né? Para a gente é algo realizado, né? Realizável, inclusive. Mas aí a gente costuma iniciar esse ambiente de conversa, né? De mesa, trazendo uma pergunta simples, né? Para quem ainda não conhece, quem é o pastor Alex e quem é a pastora Messia? Ou melhor, quem é o Alex Alves e quem é a Messia Brito? Pode começar, Messia. Então, a Messia Brito é uma mulher improvável, é uma filha amada do Senhor. Hoje mesmo eu estava meditando sobre isso e eu voltei há 28 anos atrás, de como foi essa escolha de Deus por mim, né? Como fui encontrada, como fui achada. Então hoje eu posso dizer que eu sou filha amada do Senhor, que é possível sonhar, é possível se sentir aceita, é possível se ter uma identidade em Cristo. Eu quero dizer isso porque talvez tenham pessoas que não se reconheçam nessa noite. Então é simples, quando nós temos uma identidade, a gente pode resumir e dizer que nós somos filhas amadas do Senhor. O Alex Alves de Isaías é o cara que Jesus aceitou como filho, ele agarrou a oportunidade, né? E o que sabe fazer é servir ao Senhor. É basicamente isso, a minha vida é isso. Amém. Pastor Alex, eu sou suspeito de falar a respeito de vocês, que a gente já tem uma história já. E essa história gerou a partir dela outras histórias também, porque, para quem não sabe, eu quando cheguei na Igreja Sudoeste, eu era um rapaz solteiro. E eu me lembrava agora há pouco, porque, sem mais nem menos, o pastor chegou para minha esposa e disse assim: ei, olha pro tocador, viu? Ela, como uma boa ovelha, ela olhou. Ouviu a voz. Aí eu me lembrando agora há pouco, ele fez: rapaz, não quer lecionar não, lecionar música. Aí quando de repente eu tava numa turma com 13 alunos de violão, e uma dessas alunas ela. E sem mais nem menos era lá, ela só fazia o dó. Eu olhava pra ela, eu digo: é dó, ela é dó. E daí de lá pra cá o Senhor tem nos abençoado. Hoje a gente tem uma família. Eu quero registrar isso aqui também, que a senhora foi muito feliz no que disse, né? A nossa história, as histórias de vocês entrelaçam também as nossas histórias, né? Então, ser grato a Deus por isso. E vocês foram bem sucintos, né, na apresentação. Acho que é o nervosismo. Mas eu tô querendo dar uma escabacada mais um pouquinho, né? Eu vi assim nas redes sociais que já são 27 anos já de companheirismo, já é isso mesmo? É 27? Isso, vai fazer 28 agora. 28. Muitas histórias. Muitas. E essa história de companheirismo nem sempre foi muito companheirismo, né? Começamos essa história sem Cristo. E aí eu tinha até um pouco de dificuldade no início de como orar, de como pedir ao Senhor para resolver aquilo que Ele não me deu, né? Fui eu que fui buscar. A senhora foi primeiro, não foi? Eu fui primeiro, mas foi rápido. Na verdade, nós nos casamos em junho de 1997. E em setembro, eu já confessava a Cristo. Tendo em vista que eu fiquei 30 dias aqui, o mês de julho inteiro ainda aguardando, porque a Alex já estava no Rio de Janeiro. E aí eu fui para o Rio de Janeiro em agosto. Então foram poucos dias. E eu me deparo, talvez eu me encaixe muito bem nesse momento da minha vida como Abraão. E aí o Senhor me tirou da minha terra, da minha parentela, e fui para uma terra que eu não conhecia. E a saudade de casa, dos meus pais, a necessidade de ter amigos, de se relacionar. Na verdade, Deus me isolou porque o relacionamento que Ele queria era vertical. Sim.
E eu, muito sozinha, eu pedi a Alex para ir para a igreja. Né? Eu venho de uma família católica e lá era muito mais difícil. Eu tinha medo de sair só por causa da violência, uma terra que eu não conhecia, e uma vizinha. Desculpa, alguém levou a senhora para a igreja ou a senhora foi? Então, eu tive a necessidade, eu queria. Sim. E aí fui em 2 igrejas que estavam fechadas, sozinha, procurando, inclusive uma no próprio quartel. E uma num sábado à noite, eu acho que uns 15 dias que eu já estava no Rio, eu tinha uma vizinha que eu ainda não conhecia e eu perguntei para ela onde tinha uma igreja. E ela me ensinou onde tinha uma igreja. E nós fomos na praça daquele bairro, tinha uma igreja, mas naquele dia era um dia de quermesse, de festa, e não tinha o que eu precisava de um encontro com Deus. E quando eu voltei, rapidamente, porque era no bairro, ela indagou: você não encontrou a igreja? Mas eu vinha muito chateada, porque eu tinha um vazio que eu não conseguia dizer o que era que preenchia aquele vazio. E eu disse: olha, estou tão aborrecida, encontrei a igreja, mas não tinha o que eu queria, né? Não estava tendo nenhum tipo de celebração naquela noite. E ela disse: eu sou da Igreja Batista, se você quiser ir comigo, amanhã a gente vai. Eu falei: agora, amanhã pode contar comigo, porque eu estou com muita vontade de ir na igreja. Então, o que me fez, de fato, permanecer na igreja foi todo uma recepção, porque eu já estava sedenta. Então eu já existia sede. E na verdade eu não digo que esse desejo foi do nada e foi eu que desejei. Eu tinha pessoas que eu tenho certeza que oravam pela minha vida. Estava indo na contramão, não era, pastora? Porque um lar, querendo ou não, um lar sim, católico, sim. Você eu nunca ir para leis de crente. Isso, a gente já tem essa rivalidade, né, natural que e a sociedade traz. Era bem maior, né? Também. E então eu não queria ser crente nunca. E eu quero aqui aproveitar e registrar nesse momento alguém muito especial, que eu tenho certeza que por longos anos orou pela minha vida, que quando eu cheguei na igreja, que eu encontrei Cristo, a primeira pessoa que eu lembrei foi dela, foi kardeciana, porque nós nos conhecemos aos 7 anos de idade e aos 11 kardeciana se converteu. Mas ela falava muito de Jesus para mim, chato pra caramba, né, porque eu era adolescente, uma vida totalmente diferente da dela. E aí, nessa noite, quando eu fui para a igreja, a recepção, tanto que hoje eu gosto da portaria, eu gosto de recepcionar as pessoas, porque aquele porteiro me recebeu e disse: vou te colocar no melhor lugar. E uma das coisas que eu gostava muito aqui fora no mundo era a música. Então, o que me prendia a não ter uma vida de crente era a música. Só que aquela igreja batista era muito renovada, né? No bairro lá do Bancários, na Ilha do Governador. E naquele dia foi 1 hora de louvor. Gente, me encontrei, porque 1 hora de louvor era o que eu queria, era, né, me alegrar no Senhor, Ele está na presença. E na quarta-feira eu já fiquei pronta. O culto de domingo foi maravilhoso. E na quarta-feira eu ouvi o pastor falando sobre a programação da igreja e eu prontamente já estava ali na hora do culto e desci para convidar. Eu que convidava já a minha vizinha. Eu falei: e aí, vamos? Ela falou: hoje eu não posso. Eu falei: mas agora eu já sei aonde é o endereço da igreja. E a partir dali, nunca me afastei do Senhor. Vai fazer 28 anos agora em setembro. Agora o outro lado da história, né? Outra versão. Como foi, pastor, a sua chegada assim para Jesus? Como é que... Com todos os detalhes? Ou Vai. Saltar, né? Na verdade, eu era como militar, a gente tinha uma vida meio desregrada, né? Eu não era... O meu lar nunca foi católico, eu não sei nem o que é aquilo, foi miscigenado, né? Eu não era de lei nenhuma. Não era sem lei, né? Na verdade. É isso. Sem lei, né? E aí eu fui pro Rio de Janeiro e lá eu comecei estava cursando, graduando e eu me lembro que eu gostava muito mesmo, era de farra, né? Na verdade, bebia nesse tempo. E aí quando eu casei com a Messi, a gente morava na Ilha do Governador e eu... Num dia lá eu tinha bebido bastante já, e naquele tempo em casa só tomava mais vinho mesmo. Então eu estava ouvindo uma fita cassete de uma irmã que estava tocando lá embaixo um louvor, que era um Soldado Ferido, Melissa. mas Melissa tocava um chamado Soldado Ferido, que era uma música que tinha o fundo dela mesmo, a melodia era de uma música de Rod Stewart. Como eu gostava muito de música internacional, né? Obrigado, então, Melissa, por ter pegado, né? Foi. E 5 litros de vinho já tinha sido consumido. E aí eu gostava muito de música internacional mesmo, eu ouvia muito mesmo. Eu tinha bolsas e bolsas naquele tempo de CDs, de flashback.
E aí eu escutei essa música e pedi a fita, e eu fiquei ouvindo aquela fita várias vezes. E aí naquele dia eu falei para Messi que a gente ia para a igreja. Falei, Messi, prepara aí uma roupa social, uma camisa, uma calça, eu vou para a igreja. E a gente saiu, nele do governador, andando atrás da minha igreja 15 de novembro. Todo mundo no retiro. Igreja 97, né? 15 de novembro de 97. Todo mundo em retiro, as igrejas fechadas. E a gente foi e começou a andar. Chegou a hora que realmente eu falei para a Messi que eu acho que não era o dia de aceitar, não. Era bom ir para casa, repensar. Porque aí começou a... O efeito começou, né? A emoção começou a... Pergunta interessa. O senhor estava bom no dia? Não, então, aí esse detalhe eu preciso interferir. Porque quando ele começou a chorar ouvindo a canção... Eu tava mais ou menos. Você tava Mas bem quando pra lá. começou a andar, foi... E aí eu convidei as duas únicas pessoas que eu conhecia, que eram minhas duas vizinhas, que eram da mesma igreja. E naquele dia não tinha culto na nossa igreja. E eu muito feliz, falei, meu marido quer ir pra igreja. E aí a gente foi, primeiro, na Assembleia de Deus. E aí a Assembleia de Deus estava fechada, tinha acabado o ensaio dos jovens. Como um feriado. Aí fomos na nossa igreja... Estava tendo um retiro, não tinha programação. Aí fomos na Universal, os obreiros já estavam saindo. Aí a gente foi numa outra igreja, que agora não lembro o nome, e era muita ladeira. E aí nessa Subimos ladeira, muito, com o filho da irmã Valda nos ombros, que era sim. uma criança de 1 ano e alguma coisa, aí o álcool foi saindo. Isso já era umas 8h30. De fato, em que me tocou mesmo foi quando eu cheguei numa igrejinha que era uma casa da bênção, né? A gente só ouviu a música, Eu né? vi de longe uma música no Adeus Maior. E aí eu comecei a seguir aquela música e eu falei, entrei na igreja e eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz na igreja quando entrei foi ir lá pro púlpito, dizer pro pastor que ainda estava louvando, pastor, eu quero aceitar Jesus agora, senão eu vou pra casa. Gente, eu vou ter que interferir, porque esse detalhe é preciosíssimo. Quando a gente ouviu a música, isso já estava assim, nenhuma igreja mais estava aberta, já era quase 9 horas. Isso. E aí nós ouvimos alguns irmãos cantarem, não tinha som de instrumento. E a gente foi seguindo aquele som. Era uma igreja em construção. Isso. Não tinha teto, ainda era areia. Teto tinha, na verdade não tinha parede, era só aquele moldadozinho com teto e as paredes laterais bem baixinhas. E aí os irmãos estavam num círculo, orando. Era um momento de oração ali entre eles. E aí ele já estava, o álcool saindo, e aí ele começou a dar ordem, né? Tipo, diga esse pastor aí que eu quero aceitar Jesus agora, para logo tudo. Eu falei, a gente acabou de chegar e a gente já estava ali mudando a liturgia. Da igreja. Mudou a liturgia do Mudou. Mudei, eu cheguei. E depois que aceitou, ele falou, vocês vão ter que cantar aquela mesma música de novo. O que eu vi foi essa música. E assim, coisa meio de bêbado, né? Não vou dizer que foi fácil, porque nos primeiros momentos a gente pensa que... Eu acredito muito que o poder da palavra transforma. É a única coisa que transforma o homem, a palavra de Deus, e a única coisa que santifica é a oração. Fora isso, é só adendo, apêndice e anexo. Entendeu? O resto mesmo, o que transforma o homem é a palavra. Como naquele primeiro momento eu não tive contato de alguém que me instruísse, nos primeiros meses foi muito difícil se manter, mas a Messia sempre me levava na igreja. E eu tinha um problema muito sério, porque eu não gostava da questão do louvor, Ed. Não gostava? Não gostava do louvor. E era? Eu achava que o louvor era emotivo demais, as pessoas choravam muito, estavam do mesmo jeito no outro dia. Aí o que eu falava? Eu gosto da palavra, eu quero que na hora da palavra eu tô lá. E a Messia vinha para o culto e eu ficava em casa, só chegava na hora da palavra, porque eu não gostava do louvor. E aí eu perguntava para a Messia, você está chorando por quê? Esse louvor é emotivo, esse instrumento tocando, todo mundo emocionado e tal. E a Messia dizia assim, você um dia vai sentir isso. Você tá muito romântico nessa fala, que ele dizia, você tá chorando por quê? Por que você não chora em casa? Na verdade, não é que eu tô romântico, é que eu não... as coisas, talvez para quem sofre o dano, fica mais gravado. Senhora, tu chora escutando Melissa, por que eu não... Pois é. E eu me lembro que depois, passado o tempo, e aí eu fui mesmo me solidificando, e a coisa pegou mesmo, foi no ano que seguiu, e aí eu fui para Brasília, e ainda teve um período muito difícil na minha vida de me manter só na igreja sem a Messia, entendeu? Nunca me desviei, me afastei, mas assim, desde o primeiro momento que eu entendi de aceitar a Cristo, eu gostava mesmo da Bíblia, eu gostava de louvor. Mas depois Deus foi me pegando para essa parte do louvor e eu fui entendendo. Mas o outro lado da questão dela é que quando a Messia aceitou Jesus,
que eu não era crente, eu expulsei ela de casa, né? Ela chegou dizendo, ela foi para a Universal do Reino de Deus, louvado seja Deus porque aquela igreja estava aberta, e ela disse assim, agora eu sou a noiva de Cristo. Eu era um cara extremamente ciumento, sabe, Ed? Como é que é? Eu disse, minha irmã, é o seguinte, E recém-casado. noiva de ninguém não, tu vai Sim. ser minha mulher. O negócio de noiva de Jesus, noiva de Cristo aqui não, é minha esposa. Eu falei, você tem que escolher entre Jesus e eu. Meu Deus. Ela disse, eu escolho Jesus. Eu falei, então, Ah, eu ia fazer até uma enquete agora para saber quem vocês achavam que então tinha escolhido. pode ir embora. de Foi casa. não, me. Foi. Foi a porta da rua serventia da A casa. porta da rua Meu é a serventia da Deus. casa, recém-casado, ainda, como a gente fala, em lua de mel, mas tão dominado pela possessão, né, pelo ciúme, que eu me comparei que Jesus ia tomar minha esposa. Quando na verdade até me tomou também, né? Então, Mas aí vai o desfecho, né? Que foi um convite. Ele falou um negócio aqui que eu fiquei pensando, lua de mel mesmo, que foi de novembro, Sim. de junho Foi, para foi, novembro. foi. A De gente- junho, mas eu só cheguei em agosto. isso, É, a gente 8 estava pra mesmo 11, no 3 auge do meses. nosso casamento como Tava lua de essa mel. brabeza toda? E eu já estava na brabeza de não querer dividir nem com porque Jesus o negócio. Ia na contramão também, né? Era do que o senhor. Na verdade, é que eu era um cara de coração muito duro. É a realidade. Pastor, deixa eu abrir aqui um parênteses. O senhor era. Eu entendo zero disso aí. O senhor era da Marinha, certo? Como é que chama? Fuzileiro. Fuzileiro naval. Aí tinha um plano de carreira, né? Tinha um plano de E carreira. não querendo difamar aqui os marinheiros, os fuzileiros. Mas a galera que tava lá dentro não tinha muito esse pensamento de casar, construir família. Era uma pegada. Na mais- verdade, hoje a Marinha, depois de muito tempo, introduziu no meio da vida militar a questão familiar. Isso é muito comum de 10 anos para cá, talvez um pouco mais. Mas no meu tempo mesmo, eu me lembro que, eu não sei se é no Batalhão Toneleiro, se ainda tem até hoje, não sei se já tiraram, que eu fui fazer um curso lá no Batalhão Toneleiro de sobrevivência, né? A gente foi fazer lá um curso de destruição de explosivo, né? Uma MOVAD, na verdade. E lá tinha um slogan na companhia dizendo assim, um slogan de pessoas que serviam ali naquela companhia era: a vida particular da minha esposa não me interessa. Então, assim, para você ter uma ideia, amigos meus mesmos, eles deixavam suas famílias por dias em casa e nem ligavam para dizer como é que estava, porque eles viviam para a Marinha. Hoje contornou. Então, nesse mesmo gancho que você me fez a pergunta, eu vivia no meio de uma galera que casar era uma coisa de otário. O cara Então o senhor mesmo não que era sonhava bom assim, a princípio não. casar, Sim. na verdade, eu casei em Natal. Então, aqui em Natal, por ser uma cidade já que a gente administrava melhor isso, no contexto que é uma cidade que os pais ensinavam isso, diferente do Rio de Janeiro, né? A galera do Rio de Janeiro, você se apega com a galera que é. Sim. Aqui, eu tinha desejo de casar, mas até para casar foi complexo, porque eu cheguei até atrasado no meu casamento devido interferências externas, né? Ruídos externos. E ali eu até realmente pensei em não casar para não abrir a mão da minha vida, porque é aquela velha frase de outdoor, né? De solteiro: quem casa perde a sua privacidade auditiva. E um fuzileiro novinho. Cheio de vivendo, coisa, né? agarrado no anzol, tudo que Isso que eu passa. digo. Mas também, assim, Foi de Alex contramão. começou a viver e ter liberdade de independência já depois dos 18 anos. Mesmo porque eu fui Então, não muito foi caseiro, jovem. não fui assim um jovem meio que espalhado, não. Sempre fui um cara cuidador de meus irmãos. E aí A Marinha espalhou, né? a Maria me deu me deu o viés da abrangência da visão de que eu era um cara que tinha uma vida muito longa pela frente. Mas a questão do meu casamento realmente com a pastora Mércia no Rio, referente a isso, o convite a ela se retirar de casa, foi justamente a questão do ciúme mesmo. E aí, assim, pra gente fechar essa parte, Deus foi muito bom, porque foi muito rápido. Na verdade, nós namoramos 2 anos e meio, e aí, sofrendo toda essa questão de ciúmes, né? A família percebia isso, mas quando você tá apaixonado, você não percebe isso. E tem um diferencial, assim, muito grande. Meu irmão mais velho, Márcio, ele me deu uma Bíblia no dia anterior do nosso casamento e nos impôs, né? Pra gente ler todo o livro dos Salmos.
Então a gente tinha aí pelo menos 3 meses para ler esses livros, Inclusive né? os 150. 150, 3 meses não, 5, né? 5 Os 119, 150 não, 119, né? Os 150 Inclusive. salmos. Sim, eu tô dizendo que o Salmo 119 já Sim. tomava um Já bocado dava de tempo. 3 dias de leitura. E aí a gente cumpriu isso. Então eu vim lembrar disso há pouco tempo, porque a palavra muda. Então esse desejo não foi do nada que eu senti. A semente foi semeada. Né? Eu estava lendo a palavra de Deus. E quando Alex ia para o quartel e a gente começa a conhecer a Cristo, a gente quer ter Jesus todos os dias. Então a reclamação dele, na verdade, é que todos os dias à noite, quando ele chegava do trabalho, a gente recém-casado, eu não queria estar em casa, eu queria ir para a igreja, só que só eu estava caminhando. E depois desse momento que ele fez um convite, falou assim, ó, não quero dividir você com Jesus e tal. Não sei se ele pensou nos 6 irmãos homens que eu tinha, não sei se, né, no meu pai, assim. Eu sei que quando eu comecei a arrumar minhas coisas e peguei na maçaneta da porta, ele falou assim, vamos pensar. Calma, você pode ficar aqui, Não, vamos eu falei continuar. assim, me explica o que é ser noiva de Jesus mesmo. Tipo assim, se não for muito fanática, então ali A já... senhora era fanática? Eu queria todo sempre dia, foi. gente, mas nem tinha dado tempo pra eu virar fanática. Esses foram Mas dias. na verdade a Messia sempre teve esse Eu sou viés mais intensa, Mas forte. é muita sede também, né? Muito, Só muito, começou a muito. convidar as irmãs. As irmãs acho que nem queriam ir assim tanto. Porque na verdade, Pois é. eu acho que a Messia ela veio de uma cultura religiosa em que ela buscou algo que ela nunca teve. E sempre existe esse vazio. E quando ela encontrou um Deus que poderia Se preenchê-lo, jogou. aí ela virou aquela fã número 1, como diz Jesus. E tem algo Legal. assim muito marcante também, porque eu entendi como noiva de Cristo, eu descobri muito cedo minha identidade em Cristo. Então eu vinha de uma possessão, né, de alguém que queria ser meu dono, e aí quando eu entendi verdadeiramente quem era o meu dono, meu pai, eu falei, aqui ninguém fora ele manda, né, dessa forma de me tirar essa presença. Então não abro mão dessa presença por nada. E claro que a gente comete todas as falhas de imaturidade do novo cristão. Aí eu repreendi, eu dizia, você tá cheio de demônio. Era aquela contenda assim, gospel, né? Porque eu queria. E aí eu tive uma estratégia. Como que eu vou agora continuar com Cristo sem abalar meu casamento? Então, também sem muito conhecimento, mas à medida, quando ele saía para o quartel, eu ia para todas as igrejas que tem os horários de 7, de 9, de 11, de 3. Era a estratégia que eu tinha para buscar a Deus. Eu ia em todos esses cultos. Então, quando ele chegava às 4h30 em casa, ele dizia, vai hoje para a igreja? Eu falei, não, vou ficar com você. Mas eu já tinha Agora ido já em era 4 sábia. cultos. Já era uma mulher sábia agora também, né? Pastor, vamos avançar um pouquinho a linha do tempo. Aí o senhor presenteia vocês com uma menina, a primeira. Como é que foi isso? Um ano depois, no aniversário de casamento, gente, que a gente gosta muito de celebrar. Data, né? se juntar tudo e... E aí com um ano depois chegou Stephanie, né? A gente já estava já aqui encaminhado para Brasília. Ele Alex já firme. ia ser, e entre essa lacuna, né, da filha chegar, teve todo um processo para Alex se firmar 3 meses depois de novembro e tal, mas aí ele já estava cristão, assim, já estava firme. Foi quando a gente mudou para Brasília e aí ele já começou um discipulado. E não só um visitante, um membro. E ali a gente teve um pastor que é muito importante também, uma parte da nossa história, porque com essa sede, na verdade Deus tinha pressa, mas quem está do lado não entende, humanamente falando. E Alex começou a fazer um discipulado fora do discipulado da igreja, porque a gente estava com muita sede. Então o pastor autorizou um irmão ser o nosso discipulador. E esse discipulado era na casa dele. Então quando estávamos prontos, Alex, né, porque eu já tinha sido batizada lá, em uma dessas igrejas que eu frequentava. E quando Alex já estava pronto, chegou o dia do batismo. E aí... Alguém ensinou ele ou ele estava ensinando alguém? Desculpa. Alguém ensinou ele. Ah, que legal. O pastor autorizou alguém. Autorizou o irmão legal. que era do discipulado, mas tipo só para ele. Então a gente ia 2 vezes na semana, quando o irmão estava de folga, para casa desse irmão fazer o nosso discipulado. Só que quando chegou no dia do batismo, aí alguém falou algo que nós não sabemos até hoje quem. Um dia antes do batismo, o pastor da igreja local nos procurou e disse que Alex não estava pronto para ser batizado, porque
tinha alguma coisa que precisava rever, e aí se entristeceu muito Alex. Eu acho que ele é melhor de falar, mas Deus deu assim uma honra, porque Deus queria, então em todos os momentos foi assim. E aí, aí houve o batismo, Alex não foi, e o pastor, o presidente que fez o batismo, isso a gente já morava na cidade de Lusiânia, em Goiás, soube, porque a gente acabava que a gente ia muito na sede, e a gente já conhecia o pastor, e ele nos convidou para uma conversa, para entender isso. Ele falou assim, não deu, mas então agora nós vamos fazer um batismo só para ele. E na verdade, como você batizou numa igreja que nós não aceitamos, reconhecemos o batismo, o tanque batismal vai ser cheio só para vocês dois. E aquele dia foi um dia de celebração, porque a igreja participou do nosso batismo. Celebrou isso aí, né? Pastor, o pessoal deve estar imaginando, a gente já conhece boa parte da história, mas aí vem alguns questionamentos de curiosidade. O que faz um militar de carreira que construindo sua família muito novo, que aí o senhor vai dizer depois, né? Se aposentou também novo, e a gente entende que tudo isso já era propósito de Deus. O que faz um militar, naturalmente as pessoas que hoje sonham com concurso, de ter uma estabilidade, de aproveitar a vida da melhor forma possível, em que momento essa chave vira e diz assim, eu vou abrir mão disso e eu vou me dedicar à obra e eu vou abrir mão da minha vida para cuidar da vida de pessoas, de doentes como eu, como Ed e de vários outros. Como é que o senhor está lá em Brasília, ainda sendo militar, e surge esse desejo de eu vou discipular pessoas assim como foi discipulado? Na verdade, eu tive um pastor chamado Flávio do Couto, que vocês chegaram a conhecer, né? E o pastor Flávio, eu tinha carro na época, o Flávio não tinha. E ele dizia muito para mim assim, varão, quer ir comigo? Eu vou pregar e você vai dirigindo. Eu, tá bom. E ele entrava, a gente descia do carro, ele descia de terno, que era a gente que geralmente pregava nas Assembleias de Deus de lá, e ele entrava no púlpito já vestido de árabe, né? Ele botava roupa árabe mesmo, saudava em árabe as pessoas e tal. E ele pregava sobre o amor que deveríamos ter aos povos árabes. E uma certa feita ele perguntou para mim, varão, e eu me recordo que não foi ele que me perguntou. Eu estava vendo a pregação dele e eu comecei a ficar com os olhos cheios de lágrimas, né? Porque da forma que ele falava, da dificuldade que era, da discrepância que tinha de uma igreja que se dizia ser uma igreja evangelística e não olhava para esse lado, só olhava para... Nós, como cristãos, olhamos muito isso aqui, vai ficar registrado nesse podcast, e é uma tônica que eu acho que eu preciso, não posso fugir da regra, mas eu acho que Deus é Deus dos palestinos, é Deus dos árabes, é Deus dos africanos, é Deus de tudo que é lugar. Mas a igreja, de fato, ela olhava muito para Israel, não agora, mas naquele tempo ainda mais, né? O povo árabe era um povo muito discriminado em todos os seus aspectos. E Flávio, ele amava muito esse povo de um jeito que naquele culto eu enchi meus olhos de lágrimas, não era normal a forma que ele falava, não era normal. Eu disse, pastor, assim, Israel é a nossa... É a terra que a gente ama, né? A terra que o crente ama. Ele varão, mas Deus também ama o árabe, o palestino. E eu falei, pastor, eu senti uma coisa diferente no culto. Foi até na Madureira que ele pregou, né, nesse dia. Eu falei, eu senti que quando o senhor falava do árabe, eu comecei a ficar com os olhos em lágrimas, porque assim, eu comecei a sentir uma coisa esquisita e diferente. Ele falou assim, varão, teu coração... Você sente uma coisa dentro de você quando eu estou pregando sobre missões? Eu falei, sinto, pastor. Tu tem a chamada missionária, tu tem que cuidar de gente. Ali começou a dar um start, né? E aí ele foi embora, ele foi para o Oriente Médio. E aí foi quando eu assumi o núcleo árabe cristão em Brasília. Eu muito jovem ainda, muito novo. Nós fomos escolhidos como casal para assumir um monte de gente velha lá. Porque a gente acompanhava ele, na verdade não foi pela capacidade. Não foi pela confiança de nos deixar lá. Eu falei, mestre, em nome de Jesus, a gente é tão novo e já assumimos Isso há quanto tempo? Porque eu acho que 2001. Começou ali, né, então? Ali foi o start maior, Ed, porque eu comecei a andar... A questão ali missionária... foi capacitação. Capacitação. Na verdade, Deus começou a falar logo que nos convertemos, só que nós não entendíamos.
dizia que a nossa voz ia chegar a outras nações, aí, mas eu não entendia Mas eu nada. não tinha discernimento. Mas o que é que me fez começar a repensar alguns fatores? Foi quando eu saía de Lusiânia, Goiás, para o plano piloto de carro para fazer uma oração por um pedaço de papel. E eu não entendia, porque o pastor Sóstenes nos separava naquele ambiente, dizia, você ora por esses 3 nomes, você ora por esses 3 nomes. E depois a gente via notícias que essas pessoas eram irmãos que estavam lá em Foz do Iguaçu, que eram as viagens missionárias que antecedia a nossa viagem, que eu fiz missões transculturais também lá. E aí essas pessoas eram catalogadas e eram contatos que tinham sido trazidos para a gente orar por eles. E aí eu comecei a entender o que é que me fazia sair da minha casa e ir até o plano piloto. E é longe, cara, muito longe. Assim, tipo 30 quilômetros, né? 30, 40 quilômetros, para orar por papéis. E eu comecei a ter uma ardência no meu coração. Foi quando eu, ainda em Brasília, sofri um acidente lá. Pastor, desculpa eu lhe cortar. Explica só essa questão aqui, pro pessoal na dúvida. Aqui. Orar por papéis como é que é? Orar por nomes de pessoas que tinham sido evangelizadas e pelos missionários que a turma anterior a mim, um exemplo, eles fizeram a viagem missionárias dele. E as nossas viagens missionárias de conclusão de curso geralmente era no Paraguai, geralmente ia para Foz, né? Ia para um país colado ao entendimento do pastor Sóstenes na época. E eles traziam nomes de pessoas que eles tiveram contato, faziam um mapeamento de pessoas que receberam orações, turcos, libaneses, né? Pessoas que eram mesmo de mundo árabes. E esses papéis eram trazidos para a gente continuar orando por esses nomes, reforçando no mundo espiritual como um ato profético, de que aquelas pessoas não estavam desacobertadas de oração. E o que é que a gente entendia quando se passava um tempo? As notícias chegavam. Porque quando eu fui a Foz, Fábio me apresentou anos depois pessoas que eram cristãos oriundos daquelas orações. Estavam debaixo das orações feitas. Debaixo de oração. Mesmo sendo pessoas que não tinham ainda suas convicções cristãs. Nossa. E quase 25 anos depois, o pastor passou um tempo no Líbano, foi para alguns países e hoje ele continua em Foz, que é o maior núcleo árabe do Brasil. E ele continua evangelizando lá em Foz de Iguaçu. E aí, quando eu me vi, eu já estava sofrendo um acidente de quartel, sendo tratado, mas o meu coração já era plenamente da igreja. Então, nessa época, eu já ajudava no Ministério do Louvor. Nessa época, o pastor Luciano Zanzoni me colocou para fazer missões transculturais. Aí sim, eu fui para uma cadeira de missões, fui para um curso de missões, sentei lá, tive toda a orientação, todo o estudo. Aí, quando tudo concluiu, aí sim, a semente mesmo. Nesse mesmo período eu tive a oportunidade de fazer uma viagem missionária de Brasília para o Piauí. Isso. Então foi meu primeiro contato assim mesmo com um ônibus, com um grupo de missionários, né, vindo para o sertão do Piauí. Então aquilo já acendeu, já estava tudo incendiado. A missão estava correndo atrás de vocês. Tava. Missões e libertação, tudo junto. É algo tão assim diferente que no dia que eu estava na sala de aula estudando para o Sargento Almeida, ele entrou no intervalo de uma aula para outra e eu saí para tomar água e aí ele botou a mão no meu peito e falou: volta, Alex, que eu tenho algo para falar da prova, que a gente vai aplicar a prova amanhã e vocês precisam, eu vou dar uma dica para vocês. Eu falei: pastor, Sargento Almeida, eu não quero ser sargento da Marinha, eu quero ir para casa, eu quero viver minha vida cristã. Então, foi uma palavra que Deus pegou. Porque assim, quando eu sofri o acidente, foram 5 anos me tratando e a Maria não tinha uma solução para os meus 2 joelhos, ao ponto de que eu me recordo que nesse dia da minha reforma, eu errei o prédio, o almirante julgou todos os casos à frente do meu. Quando eu cheguei de volta no prédio, fui o último, o almirante perguntou: falta mais alguém? Eu falei: só eu, almirante. Ele falou assim: eu vou almoçar e o capitão de fragata vai ouvir você. E nesse dia, o capitão de fragata falou assim: você tem quantos anos? Eu disse: 33 anos. Ele disse: vá para casa, faça alguma coisa, viva. Você já tem alguma coisa para fazer? Eu falei: já, tem uma igreja que eu vou tomar conta. Falei dessa forma. E eu me recordo que
Deus tinha falado para mim, nesses 5 anos, eu sempre falava para voltar para o quartel. Eu sempre falava que eu queria, de fato, não ser inútil, né, naquilo que eu sempre fui útil. Porque eu sempre fui um cara muito operativo. Mas aí Deus falou assim comigo, silencia, porque hoje quem vai falar sou eu, e falou, e eu vim para casa. Então, o Exército Maior foi convocado. 2005. Deus me transferiu do fuzileiro para o exército dele, né? Houve uma transferência, as cargas militares sanguíneas continuam com a gente. Eu vou levar você para tratar o seu joelho ali. Tem outra guerra. E aí começou, de fato, assim, eu comecei mesmo a fazer uma imersão maior, mas eu nunca, em momento algum, eu desejei ser um pastor de igreja. Isso é um fato. Mesmo porque eu achava que eu era mesmo missionário. Então, mas aí... 20 anos, né? Agora em junho, 20 anos. 20 anos. E o tempo passou rápido, como é que o senhor vê assim? Porque é tanta coisa, né? É tanta coisa. Eu conheço algumas histórias, mas muito do que foi falado aqui a gente eu ia teve até a oportunidade. acrescentar um pouco mais nessa pergunta. Muito tempo se passou, se o senhor olhasse para trás e visse a decisão que o senhor disse, eu vou voltar para minha terra, vou lá para Natal, e em vez de o senhor vir para o lugar mais nobre, que é a área turística de Natal, né? O Morro de Ponta Negra, a gente sabe que a história foi outra. Foi mais parecido com o deserto lá do Piauí. Então, assim, quando o senhor vê eu não vou falar mais só da veia missionária, mas do papel e da responsabilidade que Deus colocou na sua vida de cuidar de pessoas, além de pregar o Evangelho, resgatar essa pessoa pelo trabalho de libertação e dedicar tempo e vida a essas pessoas. Passou-se esses anos todos, né? E o senhor vê histórias assim, pelos bastidores aqui, muita gente, né? Que as nossas histórias estão entrelaçadas. Para quem está começando agora na carreira ministerial, valeu a pena, pastor? Como é que o senhor vê tudo isso? Porque eu sei que tinha uma criança, né? Você falou que tinha uma criancinha seguindo isso aí. Como é isso, pastor? Como é que o senhor olha para trás e vê tudo isso? Assim, eu não posso dizer que não valeu a pena, porque sempre valerá a pena. A verdade é que a gente sabe que a gente precisa entender que quando a gente... missões, como a gente entende, se vocês me perguntassem o que é missões para você, pastor? A próxima pergunta era essa. Era essa, então eu não vou dar spoiler. Também na minha resposta não. Mas cuidar de vidas, vale a pena? Vale. Só que é uma posição que a gente toma, Jesaías, em que a gente sabe que vai se amputar de algumas coisas. Porque existe uma sigla nos fuzileiros navais chamada ESAON, estaciona, senta, alimenta, orienta e navega. É quando a gente está totalmente desorientado e não tem azimuth de fuga. Então você precisa sentar, você precisa se orientar, olhar para onde é que está a saída aqui, mas ele tem que sentar, fazer estacionar, sentar, orientar, alimentar e navegar. Essa fase do pastor, sair de uma vida para cuidar de outras vidas, a gente não tem às vezes essa sigla para nós, a gente tem para os outros. Então, na verdade, pastorear vidas, cuidar delas, vai muito mais além de que uma cadeira, vai muito mais além do que um púlpito, vai muito mais além do que um gabinete. Talvez seja uma entrega mesmo de estar ali no relento com a ovelha, de estar a noite toda com a ovelha, de estar andando com ela no deserto, que o pastor não pode, de fato, abandonar. Mas algumas vezes ele é abandonado pelas ovelhas, quando de fato elas encontram aprisco, um outro tipo de aprisco, e aí você tem que acostumar, digamos assim, ou aprender a conviver com isso. Agora, olhar para trás e dizer que não valeu a pena seria leviano da minha parte, porque foi isso que Deus me orientou a fazer. Então, se foi isso que Ele me orientou a fazer, a gente faz. É doloroso? Sempre vai ser doloroso. Porque você está fazendo a sua vontade muitas vezes. Você faz a vontade das pessoas que estão do seu lado. Você se abstém das suas vontades, se abstém dos seus desejos, para viver os desejos e vontade das pessoas, muitas vezes, porque se é uma sugestão, se é uma opinião, se é uma ligação que vai ter que ter, mas de fato, eu digo para os que estão começando agora, o que é fundamental para quem quer pastorear? Preparo. Vivência. Eu não fui preparado para pastorear.
Mas a Bíblia, o que eu tentei fazer na minha vida é de ensinar as pessoas e instruí-las, foi muito mais próximo do que a Bíblia diz, do que os livros podiam me dizer. Porque os livros eu não tinha. Eu não tinha condições de ter livros nem cursos. Então eu fui para a Bíblia. O que é que a Bíblia me diz? É dura. E às vezes as minhas palavras eram muito duras, porque é o que a Bíblia me dizia, que deveríamos ali ser firmes. E quando os livros muitas vezes nos diz que devemos usar o bom senso, devemos ter uma certa cautela para não ferir, para não machucar. Mas quando João Batista fala para aqueles homens que descem o Jordão, chama de raça de víboras, e ainda diz quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, lá não tem entre linhas que devemos ter o bom senso, que devemos ter o cuidado para não machucar. A pregação era aquela. Isso. Então eu fui muito naquilo ali, porque eu só tinha a Bíblia como respaldo. Eu não tinha alguém que me pudesse orientar. E isso ao longo do tempo eu fui aprendendo. Hoje eu sou uma pessoa um pouquinho diferente do que eu comecei na minha vida pastoral. Porque eu aprendi com pessoas dizendo, é o bom senso, vamos ter cautela. Porque os livros de pessoas que estudaram e com suas práticas colocaram nas folhas, é o que deu errado. Porque eu costumo dizer, eu não sou muito bom naquilo que dá certo. Porque quando dá certo eu não volto atrás para ver o que deu certo, eu passo a página. Eu sou muito bom naquilo que dá errado. Porque eu aprendo muito com o que dá errado, mas com o que dá certo. Tem gente que aprende muito com o que dá certo e repete aquilo, vira um padrão. Eu sou muito ruim nisso. Eu não faço briefing do que deu certo. Se a gente fizer tudo aqui legal e... Pastor, vamos sentar para ver... Não deu certo? Por isso que não tem como ensaiar. Não tem como ensaiar. Eu acho que também é algo que foi deu uma potencializada nessa questão quando ele está se referenciando a ser um pouco mais duro, porque tinha referências, né, da Bíblia, dos decretos do Senhor e tal, mas a vida militar também. Também. Né? Então eu acho que juntou duas coisas. A vida coisas. militar me dá o direito de não ter direito e não reclamar do direito que não tenho, né? Eu ia perguntar, é uma pergunta meio... Diz que não existe pergunta besta. Diz que existe um besta que não faz a pergunta. Eu já vou me defendendo, né? Não existe pergunta besta. Existe o besta que não faz a pergunta, que vai ficar na dúvida, né? Era um pastor militar ou um militar pastor? Uma boa pergunta. Talvez fosse, Ed, um militar pastor. Porque correria na veia principal aquilo que foi fundamento para mim. E aí a segunda coisa, que era uma sombra da primeira, era que eu não estava servindo ao quartel, mas servindo a Cristo. E aí vinha aquilo que é atenuante. Talvez a minha dureza fosse algo em que o zelo, mas eu repensava, porque as ovelhas são do Senhor. E era uma guerra. Era uma briga, porque não era um pastor militar, porque o pastor militar viria primeiro o pastor, e o militarismo talvez não fosse tão ortodoxo. E graças a Deus pela ação do Espírito Santo. Né? Entendeu? Então, muitas vezes eu ouvi a frase, a igreja não é o seu quartel. Então, quem falou essa frase, por favor? Então, a igreja não é o seu quartel. Digita então, aí nos comentários. Você falou essa frase. De fato, o militar pastor se posicionava dessa forma, pelo zelo, mas é a casa de Deus. Então, quando está sendo quartel, tem que ser feito, vai ser feito. É porque o fuzileiro, acho que o militar, no modo geral, ele não pode ser leviano, negligente, ele é bem regrado, né? Então, acaba que sem querer ou querendo, acaba que leva isso também para casa, para a família. Pra vida. O militar, no modo geral, ele não tem para a direita nem para a esquerda se não for ordenado. Filhos de militares geralmente sofrem com uma autoridade. Tipo de problema. Geralmente, calma. Digita aí também. Não vou sair, não. Não vou falar desse assunto porque já tivemos aqui um grande pastor, com a pastora aqui, o seu pastor que esteve aqui falou de paternidade. Mas se há uma causa grave na paternidade, vá na lares de militares, você vai ver. Quando o cara não é forjado e ele aprende, ele geralmente não gosta do militarismo por ter sido pressionado em casa por algumas coisas. Isso não quer dizer nada, não tem a nuance de deixar de ser viril ou não. Vida de adolescente, vida de criança, vida adulta. Hoje também a gente tem um acesso a tanta coisa. Pode ser até que na fase adulta ele diga, eu agradeço ao meu pai por ter me criado rígido, dentro dos conceitos, porque eu cresci homem e tenho um legado, mas muitos vão dizer que não quer ser militar, porque entenderam que meu o pai muito rígido também. Não, mas eu acho que hoje o acesso à informação
Sim. Porque você pode ter toda essa postura de ser alguém do bem, como o pai desejava, mas você pode expressar amor. O fator... Né? O As fator, emoções nunca foram levadas em conta. É um outro porque tempo, né? Um outro tempo. o fator globalização, ele, na verdade, ele uniu os pontos cardeais, né? O fator globalização, ele fez a junção dos pontos cardeais. Não há separação mais de norte, sul, leste, oeste, sudoeste, sudoeste. Você imagine que... Falando isso para um topógrafo, como é que eu me sinto? Você vê que essa globalização se junta tudo, então o cara daqui consegue entender o que acontece aqui, porque as produções de conhecimento, se produz conhecimento tão rápido hoje, que você não pode ficar... O teu segredo já não está mais dentro da tua gaveta. Se ele não sai da gaveta, ele não é visto por ninguém. Antigamente se guardava um livro para se publicar anos depois. Hoje, se você não coloca logo, ele fica obsoleto. É a grande questão. O conhecimento é muito vasto. Eu não sei como é que eu avanço um pouquinho mais no tempo, porque tem muita história. Mas vamos fazer o seguinte, vamos passar agora mais 20 anos para frente. A gente está chegando aí perto dos anos 2005, 2010. Aí o senhor agora já está em Natal, já está com uma igreja estabelecida. Como é que é essa transição? Como é que funciona? Na verdade, foi uma transição para a gente, assim, meio que, digamos que, meio que inesperada, porque ajudei alguns ministérios, mas depois tomei uma posição, porque havia algo que, de alguma forma, não há uma... Há a coinonia, há aquela harmonia, há a comunhão, mas tem pontos específicos e dogmáticos que, às vezes, infere na sua mente, né? E você acaba, de alguma forma, aquilo como se fosse um alerta. Eu poderia até complementar nesse sentido, porque a gente foi forjado, a partir do momento que a gente teve encontro com Cristo no Rio, teve o primeiro ano, até eu engravidar e a gente se mudar para Brasília. Então, toda a forja foi em Brasília. E aí a gente hoje, olhando pelo retrovisor, a gente entende o quanto Deus foi dando ferramentas para capacitar. Então, todos os cursos oferecidos foi pelo nosso pastor naquele período, porque muitos profetas se levantavam na igreja. Eu lembro de uma época que, quando vinha um pregador e dizia, meu Deus, já vai ser usado para Alex e Messia de novo, vai ver mala, vai ver isso, né? Porque Deus estava com pressa. Então, a gente teve toda uma forja. Aí acontece a reforma, ele vem para casa e a gente escolhe voltar para nossa terra, onde a gente não tinha nenhuma comunhão com... A gente não tinha amigos crentes. Eu tinha essa amiga que também já estava morando fora, que é uma amiga de infância. Então a gente não teve uma história aqui cristã, que teve um pastor da adolescência, a igreja que eu me converti. Então a gente chegou aqui muito cru, sem esses elos. Então a gente congregamos em algumas igrejas, pastoreamos, onde foi nosso primeiro pastoreio, mas faltava a gente aquele sentimento de que assim, as coisas aqui não funcionavam como funcionavam em Brasília, não só na questão eclesiástica. Mas lembrando também que foi para nós um tempo de aprendizado. Sim, com certeza, mas eu estou falando depois. Importante na nossa vida como líder, né? Houve a necessidade de voltar para casa. Então, hoje eu posso dizer que estar no Ministério Sudoeste foi um retorno para casa. Foi muito confortável, porque a gente tinha tido todo o ensinamento. Foi a nossa base. E aí, ser convidado... Vocês já chegavam maduros, né? Porque já tem passado muita coisa também lá, né? A questão 4 anos. A questão da maturidade é muito da busca também, porque você vai ver homens de 60 anos de idade, de 30 de púlpito, que não são maduros. Eu vou ser bem sério com você, eu não cheguei maduro. Eu fui lançado com uma flecha e aí você tem que fazer sua parte. Amadurece nem que seja no caburito. Existe uma teoria que diz que quando o pássaro belisca a fruta, acham que a fruta apodrece, mas não é isso. O que acontece é que a fruta ela tem que amadurecer mais rápido e a árvore ela designa para aquela fruta ali um tempo maior para que ela amadureça logo. Então, às vezes você vai ver pessoas que são maduras por fora, aparentemente, mas são crianças por dentro. Porque ela não teve tempo hábil de amadurecimento. Eu tenho uma árvore lá em Extremóis que muitas mangas amadureceram e outras continuam penduradas lá até agora. Ficaram pretas, mas não amadureceram. Isso é um sinal claro que amadurecimento é questão de busca. Eu, quando cheguei aqui em Natal, não vi maduro plenamente. Eu vi amadurecendo, porque eram experiências diferentes.
Eu não vivi um ciclo único de uma largada, de uma estrada única, daquilo que é como você faz uma viagem de carro todos os dias da Zona Norte para cá, você vê as mesmas coisas. Então você vai aprender até onde é que tem a lombada eletrônica. Eu fui em ciclos diferentes. Uma hora eu estava numa estrada, outra hora em outra estrada, isso foi meio confuso para o meu amadurecimento. Quando eu bati na Sudoeste, eu voltei a estaca zero, porque eu tinha entrado em outras estradas. Eu digo sempre que o Sudoeste, ele nos permite nos reposicionar. É um reposicionamento espiritual, porque a igreja é missionária. Isso. Então a gente se religa ao chamado de novo. A igreja nos ofertou um curso de missões transculturais. A gente teve a oportunidade da igreja de estar junto ali orando pelos povos árabes, de estar ali liderando, de estar acompanhando. Então voltar foi essa independência, foi um reposicionamento, de assim, nós podemos pensar missões, nós podemos respirar missões, nós temos liberdade agora de ir aonde o Senhor mandar, né? Então essa interferência humana, eclesiasticamente falando, não houve, porque aí a gente foi colocado aqui como pastores locais em Natal, né, que tinha liberdade. A frase que o pastor nos disse quando nós retomamos, ele disse assim: vão e façam tudo o que aprenderam, porque eu sou testemunho ocular daquilo que Deus prometeu. Se vocês fizerem o que aprenderam aqui, tá tranquilo. Então 2010, 2009. 2010, a pergunta que Ed fez, voltamos. Foi um tempo e continua sendo um tempo de aprendizado. Eu chutei 2010, mas foi 2010 mesmo. Foi 2009, na verdade, para 2010. Mas a inauguração da igreja acertei quase. Pastor, o Ed trouxe um ponto muito, muito interessante. A gente vê que nessa trajetória, muitas decisões tiveram que ser tomadas meio que na contramão do cenário, né? E a gente aprende, né? Eu vou dizer, aprende para... muito bom saber que a gente estava junto nesse momento. Eu vou falar na terceira pessoa. Você não ensaiou. Eu vou falar na terceira pessoa. Era para ter ensaiado, né? Eu conheci uma pessoa... Porque nada ensaiado presta. Vou falar que de Paulo, eu conheci uma pessoa, né? E botar na terceira pessoa lá. A gente aprende que, independente das situações, das circunstâncias e dos problemas que nos cercam, tem algo que precisa ser feito, né? Falando de exército e tudo, e isso nos remete a um texto de Davi, quando está junto com os seus homens, né? Que tinha acabado de sair da caverna, né? Lá só tinha os amazelados. Gente boa. Só tinha, né? Os filhos de Deus. E aí... chegam para ele. Mas você está se colocando também nessa posição que você estava saindo da caverna também? Meu Deus! Me tiraram da caverna, tava lá tudo amazelado. E aí Davi é chamado para livrar um povo, né? O povo lá de Keila, que estava sendo afligido pelos filisteus. Aí o povo, eu acho que é 1 Samuel 23. Aí os homens de Davi dizem assim: Davi, a gente já está fugindo de Saul, a gente já está aqui com medo, a gente vai entrar numa guerra que nem nossa é. Aí Davi diz: deixa eu consultar a Deus. Aí Deus diz: vocês vão lá e vão livrar o povo. Aí o povo sabe, os homens sabem que Saul soube e ia continuar perseguindo. Aí Davi diz: não, mas já que a gente livrou o povo, eles vão, né, intermediar e livrar a gente. Deus, e aí? Não, eles vão entregar você para Saul. E isso nos remete a um aprendizado que as circunstâncias adversas e os nossos problemas não podem impedir da gente cumprir a missão que nos foi dada. E mesmo sabendo que a missão que a gente vai cumprir muitas vezes não tem reconhecimento, né? Quase sempre. Muitas vezes não, quase sempre não tem. Estou aqui tentando lembrar qual foi a parte que teve. Né? Não tem reconhecimento. Mas e aí, o senhor hoje sendo líder, tendo uma responsabilidade, hoje não mais só de implantação. Agora, dentro de tudo que a gente está aprendendo, né, desse aprendizado contínuo, já está na consolidação, preparando outros líderes para enviar, né? Como é essa visão hoje de um líder que trilhou tudo isso, motivar pessoas a dizer: cara, precisa ir, porque tem pessoas lá que estão precisando. E vá sabendo que muitas vezes você não vai ser reconhecido, não vai ser agradecido. Como é o coração de um pastor? Isso para as pessoas que estão entrando nas cavernas para tirar. Tenho certeza que foi essa voz que você ouviu. Queria que o senhor trouxesse essa nuance.
Na verdade, a primeira coisa que quando eu falo para alguém que vai blindar o coração, justamente essas coisas. Eu aprendi a blindar, mesmo porque lá no passado eu fui um cara que eu fui assim, eu era meio soberbo mesmo, não era de questão de com ninguém, na verdade era comigo mesmo, assim, porque eu achava que eu precisava provar para as pessoas que eu era alguém, né? E isso foi uma coisa que, desde o tempo em que eu me entendo de militar, eu nunca precisei que as pessoas viessem até mim e me elogiassem, porque militar, ele só é elogiado na CR dele. É quando o comandante bota o elogio escrito e assina e acabou. Não tem elogio, pessoal. Não tem plateia. Não tem Na plateia. CL, desculpa. CR. Caderneta de registro. Desculpa a ignorância. A CR da gente é a caderneta de Meu registro. pai era da nossa delegado, vida. eu era delegado. Te amo, pai. Mas- Você nunca visitou a delegacia, né? Pelo menos. Diga nada, não. Mas hoje a primeira coisa que eu começo a falar é blindar o coração justamente disso. Porque assim, eu aprendi que a gente precisa fazer mesmo para Deus e sem esperar que os homens os elogiem, porque aquele que quer elogios de homens, quer galardões de homens, recebem de homens. Então assim, em questão de preparo e de envio, eu penso que quando chegarmos no tópico missões, eu acho que o que mais mata missionário no campo é o fato dele querer ser reconhecido por alguém. Eu acho que isso aí é perguntar para as pessoas o que é que vocês estão achando. Não. Blindar o coração, porque a Bíblia nos ensina que do coração provém todas as saídas da vida. E não é coração músculo. É emoção mesmo, de fato. É a sensação. E não quer dizer que você vai deixar de elogiar alguém. A pergunta é, as pessoas estão prontas para serem elogiadas? O que aquilo ali vai causar naquela pessoa? Isso. Se aquela pessoa não for madura o suficiente para ser esquecida no grande dia de um culto que seu nome não foi frisado pelo pastor e absorver aquilo como uma naturalidade, é um fato. E depois, ou não ser frisado pelo pastor e absorver aquilo como uma afronta e ao término do culto dizer, pastor, eu estou saindo da igreja porque eu não sou lembrado. Isso não acontece, fato. não. Isso não acontece. Não sei nem porque a gente perde tempo falando disso. Né? Não acontece. E agora o senhor falou, eu fiquei pensando, olha só como uma coisa tem um poder de... Depende muito. Você, uma parada, pode viver a partir disso Ou morrer. ou morrer. Por isso, E no altar. Porque o elogio, o reconhecimento, eu digo hoje que você pode... O microfone, ele pode te tornar soberbo. Você pode estar no lugar certo fazendo a coisa errada. Ou desejando ouvir, né, aquilo que A vai te Bíblia tirar do foco. a Bíblia diz que Jesus foi... A fama de Jesus corria, mas eu me recordo de alguns textos de Jesus que ele diz assim, ó, vai e não fala para ninguém. Ele poderia falar. Fala para todo mundo que eu estou curando hoje aqui, amanhã eu vou curar de novo. Manda a galera toda para cá. Jesus sabia que aquelas pessoas iam contar, né? Que elas Eu não acho iam que tinha o que aguentar. era pra falar, né? Tinha outros que eles diziam, vá, fala. Porque tinha Tinha Na alguns verdade, que precisavam se apresentar ao isso, sacerdote, porque isso, o vai, cara te era o chefe apresenta e sacrifica. sanitário da época, né? Mas a Principalmente quando era lepra. questão dessa mensagem de Jesus não é... Jesus, eu costumo dizer, quando o próprio Jesus perguntou o que dizem ser o filho do homem, Essa pergunta é retórica, pastor? na verdade é uma pergunta para que os discípulos dissessem que até Jesus também gostaria de saber do que falam dele. que Mas você para pensa? mostrar a verdade, assim, não para querer aparecer, mas para que os discípulos dissessem do que era ouvido dele. E aí muitos disseram, mas Pedro foi que revelou a verdade. Aí quando Pedro revela a verdade, Jesus fala, não foi tu que me revelaste, mas o Pai que te revelou. Pedro pensando que era a hora dele ali, não mas era. agora eu arregaço. Então, assim, prepara eu aí. pego esses exemplos de Jesus, de Isaías, e digo assim, você me fez a pergunta muito pertinente. Qual é o primeiro passo para essas pessoas que vão ser preparadas para, de alguma forma, ocupar cargo de liderança? Blindem o seu coração, estejam prontos para o dia do fim, de sair daquele lugar, daquele ambiente, e além do mais, não se apaixone pela noiva de Jesus. Porque quem se apaixona pela noiva do Cordeiro, adultera. Apaixone-se pela obra que você tem que fazer pela noiva, e não pela noiva. A noiva tem um dono. O pastor que se apaixona pela noiva e não quer largar a noiva, adultera.
Eu ia Isso é fazer essa clássico. pergunta, mas não sei se devo. Fala. Você acha que eu devo? Em algum momento, no ministério, o senhor se viu apaixonado pela noiva, pastor? Nunca. Eu me vi zeloso pela noiva. Mas eu sabia em todo o tempo que eu não poderia levar a noiva para o céu. Porque eu não sou Cristo. Eu conduzo ela a Cristo. Para que Cristo a leve para a casa do Pai. Agora eu fui zeloso pela... A noiva coloca esse peso em algum momento no anjo da igreja? Em todo momento. Mesmo porque, Ed, deixa eu falar uma coisa para você. Ser zeloso é ser dono? A minha pergunta, não perco raciocínio não, pastor. Assim, porque, de fato, em algum momento eu escutei muito isso. Quem vai dar conta, quem vai dar conta, quem vai dar conta. Continua sendo. Cara, não, de fato é. Mas você precisa também dar o seu passo. Sim. Você precisa também viver por fé. Mas é que tá. Quando o pastor falou no início a questão da paternidade, esse conceito é muito distorcido. E é muito aplicado à sua conveniência. Porque no caso de quem está pastoreando, liderando, conduzindo, ele dá a direção. Ele não vai carregar a noiva no colo. Mesmo porque Ele eu vai não tenho direcionar força para pra carregar a noiva de Cristo. Eu tenho força para conduzi-la. Mas eu não sei se vocês concordam comigo que às vezes o fardo que é do irmão recai sobre o anjo da igreja. Porque na verdade isso chama-se ser responsabilidade. empático com o irmão. Você ama o irmão de um jeito que você quer resolver os problemas dele. Mas quem falou para você que amar o teu irmão é carregar só os fardos dele e esquecer os seus? Você tem que ensinar ele a se livrar. Na verdade, fardo todo mundo vai ter. Isso aí é uma coisa que nunca vai deixar de existir na nossa vida. Agora existe um que nos alivia o peso do fardo, que é Cristo. Agora, o pastor, Só ele, né? ele se sente responsável muitas vezes até pelo desvio de um irmão, porque o irmão se afastou do evangelho, ele se sente culpado. Isso foi culpa na minha vida há algum tempo, Ed. Só que eu aprendi a entender que eu não vejo na Bíblia e nem nenhuma imagem feita pelos maiores pintores do mundo um pastor levando 100 ovelhas na cabeça. Mas eu vejo ele conduzindo as 100. É diferente, porque você conduz ela. E outra coisa, não se deixa ovelha presa em aprisco, porque ovelha presa em aprisco ela morre. Acabou suíno. Na verdade, a Bíblia diz que Jesus deixou as ovelhas no deserto. Porque no deserto ela vai buscar alimento de qualquer possibilidade. Eram juntas, não eram presas. Tá. Agora, vai para o aprisco no momento em que vai dormir, porque no outro dia Pra tem guardar, que para guardá-las. Verdade. Salvou aí a música. Oséias, fica no grupo, Oséias. Resumindo a sua pergunta, pastor, é pesado a noiva sobre as costas do pastor? É porque quando Jesus falou em João e Apocalipse, ele se referiu ao anjo da igreja. Não foi a igreja. Não foi a igreja. Por mais que a igreja tivesse problema, ele se referiu ao anjo, que é o condutor, não a igreja em si. E aí cabe posição do pastor. Agora, se apaixonar pela noiva, eu nunca me Por apaixonei. isso, Jesus tinha que blindar o coração. Que olha o peso da igreja, a falta de reconhecimento, as guerras. Eu tô vendo que a gente tá quase um tutorial do que não. Não, e aí É tem uma isso coisa mesmo. interessante nisso. E aí eu como eu sou ovelha, né? Aí a gente tem, por consequência, um legado que é levado, né? A quem não conhece a nossa igreja, eu convido, né, a visitar o Instagram. E você vai ver uma pequena parcela da igreja. Mas eu lembro de mais de uma década junto que a gente ficou conhecido pelo zelo, né, e pelo cuidado de examinar a palavra. Tivemos sorte de ter um pastor mestre, né, que tem prazer em ensinar. Mas é impossível, pastor, ter contato com a palavra, né, e ser incoerente com ela. Por exemplo, quando Hebreus diz, acho que é o capítulo 6, não lembro, que Deus ele é justo, né, para recompensar as obras que é feita, né, daí já vem o blindar o coração de não esperar o reconhecimento entre É que a aspas. gente espera muito nesse tempo presente, nesse mundo, esse reconhecimento. Não é? E aí, quando eu vejo essa bondade de Deus nesse sentido, eu paro, e aí eu vou dar um pequeno testemunho, eu paro para lembrar de um jovem 24, 25 anos de idade, chegando numa igreja com a vida totalmente desestruturada, imaginando que a vida acabou.
Diz o nome do santo. Mas eu quero orar por ele agora. Olha, vai, o óleo tá aqui. Né? E aí chega lá um jovenzinho com uma família desestruturada, separado, tinha acabado de falir uma empresa, tudo, e imaginando que a vida acabou. Ora, com 24, 25 anos de idade, né? E encontra, chega na igreja dizendo assim, eu queria ser só crente, que eu tô aqui esquartejado e eu não tenho outro sentido da vida. Eu só quero Você ser... era tão jovem assim. Só queria ser crente. E aí a gente encontra um pastor, né, e a palavra foi essa, que adota como um filho. Né? E aí, como um filho, eu entendo que o cuidado, e talvez esse zelo, é até um pouco maior. Você só esqueceu que era filho de militar. E aí, e aí esse zelo um pouco aquele maior. negócio, eu te amo e pronto. E você A gente já falou sobre isso, né? É um ok, eu te amo, pastor. Ok, é pra ser feliz. Isso é bom, isso é bom. E isso vai afirmando, né, a característica do filho. Então, a gente participa da igreja, pode soar estranho para muita gente, mas a gente participa de uma igreja, né, literalmente, de uma igreja que não tem estrelas. Você não vê ninguém ali brigando para querer aparecer. O carro. Você não vê isso. Você não vê uma guerra. Tá sobrando coisa para fazer. Convivemos juntos, cada um jogando a bola pro outro fazer o gol. Tô dando cargo agora. Você não vê... Pode dar ao vivo aqui. Você não vê estrelado. E isso não é um momento. É uma característica. Né? E isso é muito bom. Eu digo porque a gente tem contato com vários obreiros, né? E eu chego, em momentos de conversa, eu chego a ter, Deus me perdoe, talvez a palavra mais adequada não seja essa, mas eu tenho pena, porque parece que a carreira ministerial foi distorcida. Eu digo, filho, aqui não é um plano de carreira, não. Se você não sabe para que você foi chamado, você vai estar perdido. Não é? É como se a gente teve... Acho que antes do pastor já estava conversando sobre isso nos bastidores. É como se a gente fosse programar o evento do evangelismo. Cara, quem entende que a sua função é levar a Cristo, você para num posto de gasolina para abastecer, você vai olhar pro frentista, você vai ver ali, no mínimo você vai dizer, cara, como é teu nome? Francisco. Esmalteria é meu foco, porque assim é 2, 3 horas, aí dá, natural, dá tempo, né? Suficiente. Não tem evento para falar de Cristo. Isso diz respeito a chamado, não. Diz respeito a ser filho. Diz respeito a fazer o ID. Gente, a gente fala muito assim, eu vou orar para saber se eu vou, né? Se eu tenho que ir, se eu sou chamado. Gente, você tem que orar para saber se você tem que ficar. Porque a ordem já foi dada. Você tem que orar para saber se vai voltar. Você tem que ir. Vamos para o intervalo comercial essa parte. Mas eu digo isso, pastor, porque hoje a gente está num momento, né? Como eu falou, né? A igreja, naturalmente, ela tem um processo de crescimento, amadurecimento, e aí começa a reprodução. Naturalmente, isso é um processo natural de uma semente e assim vai. E a gente vê hoje uma igreja consolidada, né, em um ministério local onde não há necessidade de afirmação dentro da comunidade, dentro da sociedade, dentro de várias igrejas parceiras, dentro de tanto projeto. Por isso que eu digo, visite lá o Instagram, você vai ver os projetos que hoje estão em andamento. Tanta coisa que a gente já fez, de Agente Sertão, né? Hoje a igreja indo além fronteiras, como na África, né? Colocando lá a visão da igreja, ou seja, não é um império, é o reino. Então não se limita à placa da igreja, é a visão que Deus trouxe. E não se limita também a algo que, para fazer missões é importante, você precisa ter recurso, claro, mas não se limita, porque se a gente fosse olhar para isso, a gente não tinha dado passo. Né? Uma igreja muito improvável, no sentido financeiro, que não é tão próspera assim financeiramente, num bairro carente, onde as pessoas que estão naquela igreja são pessoas trabalhadoras comuns, né? Mas que são fiéis no seu pouco. Então, se a gente for esperar as coisas acontecerem para fazer, a gente não vai. E a gente tem aprendido a ser totalmente dependente de Deus nessa situação de recurso. Acho que temos que aprender mais, né? De viver, de entender que a gente vai colocar o pé e o Senhor vai colocar esse chão. Acho que por muitos anos a gente freou
por não experimentar uma fé sobrenatural, uma fé totalmente lançada naquilo que o Senhor já tinha revelado. E a gente fica esperando algo acontecer. Vamos orar para isso. Não. Acho que conosco funciona assim, nessa guerra, nessa pressão mesmo. Vai para eu te mostrar que eu estou com vocês, né? E aí, fazendo essa pergunta um pouco mais direta com os pastores, né, o casal, quais são os desafios desse tempo? Qual é o maior, ou quais são os desafios para essa geração que não viveu isso que vocês viveram? Que tem a experiência de, não, Deus falou, Ele vai cumprir. Ele é fiel. Eu sei em quem eu tenho crido. O desafio de hoje receber pessoas da igreja e prepará-los para enfrentar a vida real. Porque há um romantismo das missões, há um romantismo do cristianismo, mas seguir a Cristo, amigo, é isso. Então, como é isso? Quais são os desafios para isso? Vou deixar um exemplo prático aqui. No meu aniversário do ano passado, o Ed, ele me deu um presente. Ele foi lá na igreja e me deu um chofar israelita. Eu já tentei tocar esse chofar várias vezes e não consigo, porque o som não sai com clareza. Eu tenho na mão um utensílio, um artigo, um item, na verdade, que fala sobre uma história do Antigo Testamento que era tocado em época de guerra, e aquilo ali é legal, o som, mas eu não consigo tocar. Qual é a minha maior dificuldade hoje, numa transição que a gente tem vivido, na nossa igreja em específico, com essa geração que está chegando agora? De fato, é ter uma Bíblia e não saber manuseá-la. Não ter a ênfase da busca desse conhecimento, mesmo porque eu tenho a Stephanie, minha filha, ela é professora de alunos e crianças, né? E ela também, outro dia ela conversou comigo, ela disse, pai, a geração Z, essa geração atual, eles só conseguem se focar 14, 15 segundos, o máximo que pode focar lendo uma coisa, eles estão vivendo um tempo tão assim, diferente do nosso tempo passado, que eles não têm paciência de leitura, eles não têm... As redes sociais, o TikTok, o vídeo que dá visualização no TikTok não é um vídeo longo, é um vídeo curto. Você tem que ficar passando o tempo todo de um vídeo, são vídeos de 30 segundos e 20 segundos. Extremamente nocivo isso. Nocivo, então... Shots, né? Isso, tem gente que pega uma ministração de 2 horas, quer resumir ela em 15 minutos. Off the power, brincadeira. Não, mas é mais ou menos isso, quer resumir numa coisa, condensar uma coisa que tem, e às vezes você perde algo ali. Eu falo porque estamos vivendo um tempo imediatista. E qual é a minha dificuldade de uma geração que chega agora, nesse novo tempo nosso de transição? É uma geração imediatista que não tem paciência, não gosta de ler a Bíblia. Então, querendo ou não, eu posso até prepará-la fisicamente. Exemplo, vai ser um soldado pronto fisicamente, mas não vai ter a mente de um soldado. Ele só vai ser o bruto. O cara que segura o ariete, que vai derrubar a porta da cidade, mas não vai ter a inteligência de como entrar na cidade. Aí eu vou ter problema. Isso é uma dificuldade. Eu penso também no relacionamento. Se o mundo está com essa pressa toda, você não quer ganhar, mas perder tempo, 2 horas do seu dia, conversando com o pai e se dedicando ali. Você não tem, você tem muita coisa para fazer e a agenda está muito cheia. Aquela geração, e aí eu posso falar de Stephanie, que nos acompanhava na vigília, a gente levava o colchão e deixava lá no chão, não tinha nenhum problema em levar os filhos, era natural. Aí a criança crescia ali vendo o círculo de oração e ela desejava ser alguém que estava ali daqui uns anos também dirigindo aquilo. Hoje, para a gente dar a esses jovens a possibilidade de experimentar, a gente tem que colocar o voluntariado, porque ele fazendo naquela escala, pode ser que ele desperte o desejo. Antes a gente tinha um desejo. Hoje a gente precisa fazer com que eles experimentem para ver que sentimento, não, né? se dá o episcopado para alguém. O alguém busca o episcopado. Porque a Bíblia diz, aquele que deseja o episcopado, ele deseja dentro dele, excelente coisa almeja. Ninguém dá o episcopado para alguém. Um pastor não dá o episcopado para alguém. O episcopado é uma busca, assim também como a questão de trabalhar na casa do Senhor. Tem pessoas que têm desejo disso, tem pessoas que não têm desejo de fato fazer a obra.
Ele é o cara, é o que a gente chama crente bom de canto, que é o cara que fala assim, me deixa no meu canto aqui. Pronto, ele vai viver a vida dele. É um fato. Agora eu estou indo muito mais além do que fazer a obra em vários aspectos. Eu estou entendendo que a mente e o coração é aquilo que a gente chama mente insana e corpo insano, que fala mente sana, ou seja, mente e corpo alinhado, e corpo alinhado está com o coração alinhado. Eu não posso alinhar meu corpo e desalinhar a mente, então eu preciso começar pela base. Qual a base hoje? A palavra. Eu não posso transformar os cultos de uma igreja em meros encontros sociais, onde você vai lá, leva um violão, toca um hino, o pessoal chora, todo mundo derrama litros de lágrimas, semana depois já do mesmo jeito. Pastor, o senhor fala agora de um cenário atual preocupante. Não é, GZ, só para concluir o raciocínio. Não falo daquilo que é específico, de que vejo, eu falo daquilo que é globalizado em igrejas que trocaram a Bíblia pelo um repertório de hinos. Pela performance. Né? Pela performance, transformaram os altares em... O fato é que, é uma opinião minha, eu nem estou aqui para dar opinião, mas isso faz com que o indivíduo não permaneça. A sensação que eu tenho é essa. E a preocupação que eu tenho é essa. Se você tem uma consciência daquilo que você é, daquilo que você faz, você vai fazer a obra, você vai produzir, você vai se enganjar. Naturalmente, você não vai ser só um voluntário. Em partes, eu também quero abrir um parênteses aqui para dizer que muitas das vezes também chegou para esse indivíduo, não no tempo atual, porque no tempo atual, me corrija também se eu falar besteira, na opinião de vocês. Mas assim, hoje o pastor ele tem até aquele cuidado de dar uma atividade para aquele indivíduo sem que ele, de alguma maneira, se sinta pressionado. Estou trabalhando. E não é trabalhando, ele está servindo o reino. Então, até esse cuidado ficou uma coisa tão difícil, tão complicada. Hoje, esse termo voluntário, eu acredito até que se dá para o indivíduo não dizer que ele é funcionário da igreja. Uma coisa é só assim, o raciocínio de Jesus, ele vai fazer a pergunta, mas já pegando aí um gancho na sua colocação, dois corpos sempre serão corpos. E se pegar a igreja como o corpo de Cristo, vai ter um que é o retentor de água, é o corpo que retém líquido, e o corpo que não retém líquido, é nutrido. Eles são corpos. O que retém líquido é cheio, inchado, forte, mas é líquido, não é nutrição muscular. Hoje, se a igreja realmente é o corpo de Cristo, precisa ser nutrido, ele não tem que ser inchado. Você falou aí, esses não ficam, de fato. Mas quantos vão chegar na sua igreja lá e vão bater na porta e vai ser recebido por mim ou pelo pastor? Seja bem-vindo, oriundo de outra igreja, que lá também era apenas um cara que era um líquido naquele corpo. Ele não era nutrição. Ele precisa ser nutrido. O corpo tem que ser nutrido. Não pode ser grande, forte, apenas de água, cheio, gordo, exemplo, né? Era o estereótipo antigo que a gente achava saudável a quando era gordinho. Acho que a gente saiu de um extremo para o outro. A igreja hoje ela está muito almática. Ela é o que ela acordou. Acordei como? Acordei bad. Pronto, sou bad o dia todo. Vou para a igreja bad. O louvor que eu quero ver é bad, bem tudo triste. É meio que isso, na minha opinião. Isso. E na verdade pelo que sente, pelo né? que sente. E o coração ele é enganoso. Por isso que eu acredito que louvar a Deus não é apenas abrir a boca e expressar. Louvar a Deus é o que a Bíblia diz, é o coração que louva. Vai ter o dia que você vai chegar no culto, você não vai dar um glória a Deus, um aleluia para ninguém ouvir, mas dentro de você está glorificando, você está tão maltratado, tão pisado, tão cortado, que a tua alegria parece que sumiu. Mas você sai do culto e fala, fui renovado. É um fato. É quando o pregador está pregando e fala, pastor, vejo que ninguém está dando glória a Deus, ninguém está recebendo. Mas está recebendo. Tá. É porque a igreja está sendo nutrida. É diferente da igreja totalmente, que ovaciona o pregador, mas não recebeu nada. O senhor falou aí, eu lembrei da história de um irmão que foi pregar na igreja e o pessoal aqui falando aqui para mim, mandou mensagem aqui dizendo que eu estou muito engraçadinho. Tem que rir, meus irmãos. Tá acha pouco? Aí o irmão foi pregar na igreja e na hora ele perdeu o esboço da pregação, aí ele ficou ali e ele gritava, cadê? Aí disse que ele já estava aperreado, né? Porque aí disse que o irmão gritou, tá aqui! Aí pronto, a igreja tomou conta, foi um fogo que ele não precisa de muita coisa não, ele tá aqui. Você Por precisa... isso eu acho que os desafios do século XXI para a nossa igreja, seja ela no Brasil, que é um futuro e grande celeiro, o Brasil,
O evangelho o evangelho foi celeiro na Europa, depois ele foi meio que quase extinto, né? Você vê que agora ele passa para as Américas também tem essa questão da extinção pelo satanismo, desceu para o celeiro brasileiro, mas o Brasil está tão assim apático que está chegando na África e daqui a pouco vai chegar na Oceania e o Espírito Santo está tomando os continentes dessa forma. Mas eu acho que hoje a maior preocupação, eu acho que tem que ser a preocupação 01 é qual é o alimento que está sendo dado nas igrejas. Qual o alimento? Isso é notório, eu tenho visto isso em todo lugar que eu ando, seja lá em Ilhéus, seja em Salvador, seja no Rio de Janeiro, em qualquer lugar que eu chego. Quando eu chego, eu digo logo, gente, eu sou uma pessoa que gosta da palavra. Eu gosto de ler a Bíblia porque eu acho que me fortalece, edifica a minha vida e me liberta. Entendeu? Então, assim, hoje, meu maior desafio de Isaías, realmente, é a questão de que essa geração nova não gosta nem de ler as matérias da escola, as matérias para passar de ano. Imagina a Bíblia, que é algo que não vai fazer muita diferença na vida deles. Isso é muito preocupante, né? Seguindo essa linha de raciocínio, pastor, porque isso distorce o princípio da nossa fé. As pessoas que não têm acesso à Bíblia, não por oportunidade, mas por não consultá-la, confunde fidelidade com o serviço. E aí o senhor falou alguns exemplos, que é uma preocupação, eu entendo, sendo ovelha de uma igreja muito ativa, graças a Deus por isso, de pessoas que até fazem, mas não entendem o que está fazendo. E aí é muito mais fácil você se machucar com uma espada que não sabe manuseá-la, né? Então, assim, o serviço, às vezes, ou o excesso de serviço que adoece a família, o excesso do serviço que próprio adoece porque não está nutrido, está retido de líquido, né? Acaba sendo um peso em vez de gratidão, acaba sendo um peso em vez do louvor, acaba sendo um peso, e a gente entende, né? Aprendemos isso, que o fardo que a gente leva à cruz de Cristo não é para matar a sua alma, a sua mente, é para matar a sua carne, é rejeitar o pecado, é transformação, não é melhoria, né? A gente quando o indivíduo diz ser crente é difícil, não é porque estar em comunhão é difícil. Difícil é matar o pecado, a sua luta é contra o pecado mesmo. Esse podcast está ficando pesado, será que as Na verdade, não saia, por favor. Existe uma passagem bíblica que fala sobre a questão do bom samaritano, e aquela parábola ela termina numa pergunta, não na Bíblia, mas é uma pergunta de retórica para a nossa vida, não é de quem eu sou próximo, é quem é o meu próximo. Então, assim, eu preciso entender isso também na igreja. Tem gente que está do lado do morto e deixa ele ser sepultado. Porque eu tenho um serviço para fazer, né? Jesus, ele quando entrou na cidade, que viu a viúva de Naim, nenhum discípulo olhou para aquele sepultamento como sendo algo que poderia ser evitado, mas Jesus entendeu que ele estava ali, ele precisava fazer alguma coisa, e a primeira coisa que ele faz não é nem se dirigir ao morto, é se dirigir à mãe do morto, porque a consequência não era mais o morto já tinha morrido, a consequência era a mãe do morto, que seria agora uma viúva, e não teria mais um homem para cuidar da vida dela, e ele falou para ela, não chores, e é uma coisa muito clara, que o choro cessado é bíblico. Que lá em Apocalipse 20, se não me falha a memória, diz, porque Deus limpará do vosso rosto toda lágrima. O cessar choro é uma questão que Jesus estava dizendo, acabou. O seu choro encerra aqui. Não precisa mais chorar. E foi para o morto e ressuscitou o menino. Ou seja, mas nenhum discípulo disse, mestre, estamos contigo, já viemos agora de Cafarnaum. Ontem o Senhor realizou um grande milagre na vida daquele centurião. E aquela mulher está ali, o Senhor não pode fazer algo por ela? Não tinha essa empatia, de fato, estavam no aprendizado, porque eles estavam com o bonde da alegria, o Senhor da alegria estava com eles ali, então para eles está muito bom, que morro do próximo, que morro do lado, que morro na minha frente. Igreja não é isso. Até isso é um conselho que eu dou até para os pastores que nos escutam, e também líderes, é que se você vê alguém dessa forma como morto, precisa ensinar ele o caminho da vida. Então, assim, ele precisa beber da água da fonte, precisa se alimentar da melhor comida, porque ele vai morrer do seu lado. E pasmem, você vai fazer parte do funeral dele, espiritualmente falando.
Então, vai andar com morto até nas costas. Beleza. Eu acho que pra gente passar desse ponto, Vou assim... chegar agora na parte especial. Aí, eu quero deixar aqui um versículo que a gente tá falando sobre talvez esse lado mais obscuro, mais difícil do pastoreio, do chamado, né, de ser fiel ao Senhor. E aí me veio à memória aqui 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, quando Paulo vai dizer assim: se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos o mais digno de pena em todo o mundo. Miserável. Miserável, algumas versões. Mas é porque às vezes a gente tá olhando só pro sofrimento aqui e tá, mas o nosso foco não é aqui. Né? Então, a gente precisa entender que teremos aflições, vai ser difícil, mas a gente precisa cumprir esse chamado. É desafiador, mas é um chamado. Então, quem disser ou quem dá muita ênfase a um evangelho sofrido, muita tristeza, muito ralato, isso é mentira, meu irmão. Servir a Jesus é muito bom, é prazeroso. E o que vier de luta vai ser para nos tornar fortes, né? É assim que funciona. Vamos para um próximo tema aqui que eu julgo ser um dos mais importantes da noite. Vamos animar. Eu vou dizer uma coisa, viu? Eu não sei como é que é isso não, mas o tempo tá passando mais rápido aqui. Aqui eu tô lembrado quando a gente jogava videogame, passava bem ligeirinho. E quando era pagando. Eu nunca joguei por conta, era sempre pagando. Mas, enfim, você não tinha videogame? Não tinha. A senhora tinha um Atari ou um Sega? O Odyssey. Vamos para o intervalo comercial, vamos falar sobre... Meus irmãos, pastores, eu queria só agora dar um pulo agora para o que vocês estão vivendo atualmente. Porque a gente já falou sobre o início, o meio e agora o durante, né? Como é que tem sido agora como é que tem sido conseguir equalizar essas demandas? Pastores, missionários, pais, também tem as demandas também, como na sua área também, né, que é sociologia, tem todo um... Eu queria começar pela pastora agora. Eu acho que agora, depois de 20 anos, no início ele falou militar pastor, pastor militar. E aí eu posso agora trazer nessa tônica de falar sobre pastor missionário ou missionário pastor. Eu acho que agora, nesse momento, depois de toda essa forja, a igreja local, ela nos forja, né? E ela nos dá todo esse material, verdade. As meninas falando aqui no podcast passado, né, Tainá, Camila, tudo aquilo que elas primeiro foram forjadas na comunidade, agora elas estão sendo lançadas. Então, acho que a gente demorou um pouco a entender nessa perspectiva de que a gente estava ali para lançar. A gente estava ali para ensinar a entender que todos aqueles discípulos, aquelas pessoas, elas iriam mais longe do que nós, né? E aí eu acho que aí a gente volta nesse militar pastor, pastor militar, esse zelo pela noiva. Acabou que a gente não teve esse ensinamento. A gente ouviu a voz de Deus, a gente se lançou. E eu ainda sou de um tempo de dizer assim, a minha família foi chamada, e como Stephanie era pequena, ela estava em tudo. Então a gente dizia assim, a minha família está junto, então todo mundo é feliz. Quando Stephanie ficou adolescente, ela começou a dizer assim, não, o chamado é de vocês, não é meu. Então a gente não teve esse entendimento de dizer primeiro Deus, depois família, depois igreja. Depois de Deus sempre foi a igreja nesse início dessa forja, desse processo. Hoje, depois de Laura, e aí depois de 18 anos, de 15 anos no pastoreio, 10 anos pastoreando, já a Laura já chega, né, para nos ensinar. Para nos ensinar que família está em primeiro lugar e a gente precisa de uma família saudável. E aí agora sim, nesse processo com Laura já tem um outro entendimento desse missionário pastor e não do pastor missionário. Do pai que abraça, né, do pai que entende que essa forja começa em casa, que essa Bíblia começa em casa, nesse devocional, em gastar tempo em ensinar a palavra de Deus. Então hoje eu consigo entender que esse momento e os desafios desse momento é agora nos forjar como missionário, porque não é que pastor está em segundo lugar, mas agora o Senhor também quer nos lançar, né? E aí a gente pode olhar para trás e dizer, tudo que vivemos agora, a gente também vai colocar em prática em vários lugares aonde o Senhor nos enviar, não só mais em Jerusalém,
né? Mas em Samaria, né? Em todos os lugares, até os confins da terra. E aí chega a África na nossa vida, né? Ribeirinhos, literalmente sertão. confins, né? Lá Do outro lado do oceano. Exatamente. Pastor, e o senhor, o que é que o senhor diz desse tempo atual? Como é que é conciliar tudo isso? Conciliar não é Conciliar, fácil. Eu estava dizendo aqui nos bastidores que a coisa mais difícil não vai ser nem lançar esse livro, nem edição, nem nada não. Foi a gente parar 2 horas aqui. Que a agenda dos pastores... Mais de um ano, né? Que a gente marca. A agenda dos pastores é corrida. Conciliar não está sendo fácil. Se não tivesse assim, pessoas que pudessem estar ali na igreja local dando esse suporte, ficava muito difícil, porque existe uma demanda que ela não é pedida, eu não vou atrás, na verdade ela vai chegando porque há uma necessidade. Hoje a gente está na AGI, né? Já faz 10 anos que eu sou coordenador da AGI aqui na base 8, no Rio Grande do Norte, mas aí precisou-se eu me estender até a Bahia, precisou-se me estender agora implantação em Salvador, estou na escola de missões agindo, dando aula, dou uma semana de aula, porque eu já vou lá e já liquido mesmo a fatura, fico uma semana dando aula. E viajo quinta-feira para Salvador de novo, quando eu voltar já tenho uma viagem marcada novamente para a escola de missões, então assim, não está fácil, mas eu costumo dizer assim, quando a gente diz eis-me aqui, envia-me a mim, a gente não diz para Deus o que é que a gente tem que fazer. Missionário, missões, não é aquilo que a gente quer fazer, aquilo que Deus designa a gente que faça, né? Então, eu absorvi isso para a minha vida, mas de dizer que está sendo fácil, não está. Mas o que é que colabora muito para que isso aconteça na minha vida? Justamente as pessoas que estão do nosso lado ali na igreja. Equipe boa. Tem Giseias, Rinaldo, Luizinho, tem a Camila, esse pessoal que sempre está ali naquela velha escala de direção de pregação, me dá esse fôlego de eu poder entender que eu vou estar ausente por alguns dias, mas a igreja não vai estar dependendo único e exclusivamente de um pastor. Então, por isso que conciliar não está sendo fácil, mas é uma coisa possível. Até a hora que também não puder mais se conciliar, a gente tem que, de fato, fazer a escolha, né? E aí Deus vai falar, de fato, o que é. Amém. Pastora, por incrível que pareça, já tem um tempo aqui que a gente já está aqui, eu estou chegando já nos finalmente, mas eu queria ainda dar uma ênfase a esse tema. E eu vou começar fazendo o seguinte aqui. O que essa bandeira representa para a senhora? Essa bandeira representa o cumprimento de uma promessa. E aí, de fato, essa bandeira me faz vivenciar algo que era muito subjetivo, que era ser mãe de nações, mãe de filhos. Então, quando eu seguro essa bandeira de Moçambique, eu sei que eu tenho filhos nesse lugar. Isso me gera responsabilidade, isso me gera, sabe, de ter o comprometimento de me levantar todos os dias por uma promessa. E me faz lembrar, eu até marquei, porque esse versículo tem de uns meses para cá, desde essa chamada, de fato, o ano passado, quando o Senhor nos levou à África, no Salmo 119, a gente já falou tanto Salmo 119 aqui, no verso 49, ele diz assim: lembra-te da promessa que fizeste a este teu servo, ela é minha esperança, tua promessa renova minhas forças e ela me consola em minha aflição. Então, segurar essa bandeira é viver uma promessa. Então, eu tenho essa responsabilidade. Nos dias que está difícil, ela renova. Ela renova as minhas forças. E me consola, sabe? Nos dias maus. Então, eu sei que tem pessoas do outro lado do continente que contam conosco. Com uma igreja improvável, pequenininha, e aí que a gente pode qualificar com tantas coisas, caracterizar na verdade, mas tem alguém do outro lado que precisa de nós. Então, hoje eu vejo Brasil e Moçambique muito claro dentro do Sudoeste. Não é mais uma nomes promessa papel, distante, não é mais. Já não é mais nomes e papéis. Eu ia perguntar isso aí. O senhor começou com nomes e papéis, agora o senhor tem um povo. Isso. O que é que o senhor me diz disso? Na verdade, esse povo chegou na minha vida assim meio que surpresa também. Mas foi algo que Deus tinha falado para eles lá, né? E jamais eu poderia fazer com esse povo o que um dia Jonas pensou de Nínive. Jonas
achava que Nínive não poderia ter aceitação de Cristo por ser um povo muito mal, né? Não é que a África seja desse fator, mas vamos tirar o pensamento de Jonas da maldade, mas vamos botar da distância. As dificuldades. Quantas pessoas tem ao redor da minha igreja também que passam por dificuldades próximas da África, mas o problema que Deus falou é a África, não é ao redor da igreja. Isso para mim foi muito contundente, porque eu absorvi e aí acolhi, né? E cheguei até a África e eu vi de fato não só a necessidade do alimento, mas a necessidade da esperança de ter alguém que pudesse orar por eles. Na verdade, é como quando eu cheguei na África, não foi mais nem pela comida em si, porque eu me senti impotente diante de tanta demanda para resolver, mas as falas eram: existe agora uma igreja que ora por nós, estamos ligados a um povo que ora por nós, existe uma mãe que ora por nós, existe um pai. Então, eles são muito sedentos dessa questão da junção legal, não é a junção de alguém que ora. Eu orava por papéis, Ed, né? E agora eu estou orando por pessoas. E Deus já me levou até a estas pessoas e eu vi de perto quem elas são, né? Então, para mim, foi Deus falando que um dia me levaria às nações e eu cheguei até onde Deus falou. Não é o povo que eu escolhi. Na verdade, não é que eu que escolho o povo. É Deus que escolhe o povo a que eu vou cuidar. Porque missões não é para onde eu quero ir. É onde Deus manda. Vai ir por todo mundo. Se for só ir só para as Américas, os missionários estavam todos lá. É por todo mundo. Então não é eu que escolho o povo, é Deus que escolhe. Eu recebi uma mensagem essa semana do pastor missionário nosso lá. E talvez até para deixar bem claro para quem está nos ouvindo, quando a gente fala assim, a gente tem um povo na África, né? Um rebanho na África. Talvez gere assim, estão muito bem, estão até com igreja na África, né? Então estão vivendo um momento de prosperidade. E não é sobre isso, foi no meio desse caos. No meio de todo o caos financeiro, Deus, ele quer nos mostrar que somos dependentes dele, não é sobre a força do nosso braço para trabalhar, porque tem pessoas que dizem assim, é só trabalhar que você vai ter. Tem horas que não é sobre a tua coragem, sobre a tua força. E essa semana eu enviei uma oferta de R$100, mas com o coração muito apertado, muito pouco. R$100 pra gente aqui no supermercado hoje gera o quê? Né? A gente sai de lá com quase nada. Meia sacola. E mesmo assim, eu enviei essa oferta. Ainda tem, quando você envia, você ainda paga as taxas. Os impostos, né? E no dia seguinte eu recebi uma foto. Eu acredito que ali tinha pelo menos uns 15 obreiros, líderes que vêm de lugares distantes, 40 quilômetros, para receber um ensinamento. E na foto, eles mandaram uma foto destes homens reunidos para uma escola, né, teológica, e disse assim: minha mãe, muito obrigado, porque a oferta parecia ser pouca, porque eu disse que era o pouco que eu tinha, mas você enviou o alimento para dar força a esses homens, para que eles se sustentassem nesse dia, para ouvir a palavra de Deus. Né? Então, aquilo para mim me deu um ânimo, aquilo me renovou e disse assim, não é pouco. Pouco é você não fazer nada, é você colocar dificuldades para fazer. Mas o pouco fez muitos deles ter coragem, ter ânimo e dizer assim, estamos de pé, alimentados, estamos prontos aqui para ouvir a palavra. Estávamos falando há pouco tempo sobre a dificuldade do Brasil hoje, dessa geração, ler Bíblia, mas as pessoas ainda lá estão saindo. Hoje o pastor está a 700 quilômetros da sua cidade para fazer um treinamento de líderes. E quando a gente usa essas palavras, parece assim uma grande conferência, numa igreja church, né? Muito equipada. Não. É numa esteira no chão. Mas tem alguém que ainda está cumprindo esse ídolo. E aqui a gente vai ser a corda do lado de cá que está sustentando alguém que ainda é obediente ao chamado de Deus. A gente vinha no caminho falando isso, não perco assim não. Que quem entende o propósito nem se atém a números, né? Pessoas que entendem, a gente vinha no caminho agora falando isso, que o pastor, inclusive, hoje, que entende o propósito, entende, ele não se preocupa, não tem mais... Se a igreja vai estar cheia, se a igreja vai estar cheia, se vai ter três, né? Isso é quem entende o propósito. Tá mais nem aí. Se entende, não liga para essas coisas, liga para cuidar mesmo. Isso me faz lembrar um texto que nem sempre, como a pastora falou, né? Tá algum povo na África que estão tão bem.
estão segurando uma corda aí, né? Então, eles têm condições de sustentar. E eu me lembro que Abraão chegou a orar pela mulher de Abimeleque para que Deus abrisse a madre, mas Sara ainda estava com a madre fechada. Né? Isso nos leva a entender que às vezes a gente tem que orar e talvez a nossa sorte mude quando a gente ora pelos amigos, assim como Jó, né? E aí eu quero deixar esse momento, se você me permite, Ed, esse convite às pessoas que sabem agora da realidade, que a gente tem um povo lá na África, que também, se quiser ofertar, que procure os pastores no Instagram, né? E aí você vai ser direcionado a também segurar essa corda. Sim. Né? Existe um povo, e aí todos os vídeos e os momentos que a gente teve na igreja, o final do ano passado, que foi muito conturbado lá, né? Guerra civil, muitas situações, e é constrangedor a gente ouvir os áudios deles dizendo: eu sei que vocês estão orando pela gente, né? Eu sei que vocês estão orando pela gente. É a vossa oração que nos sustenta. Então, e aí você vê que é diferente de você orar literalmente por papéis, né? Existe um laço de vida e de confiança. Então, assim, quando eu vejo ele chamando em vários vídeos, vídeo chamada minha mãe, meu pai, não é só um respeito, né? É uma expectativa. Eu sei que vocês vão me direcionar, eu sei que vocês estão cuidando, eu sei que vocês vão... E um cumprimento de uma promessa aguardada. Então, tamanha responsabilidade, porque assim, Deus vai nos atrelando. Missões encontros, conexões. Isso. Nós não fazemos missões sozinhos. Não é uma responsabilidade dos pastores, dos missionários, é uma responsabilidade da igreja, do corpo, né? E Deus vai nos conectando a pessoas para poder, lá do outro lado, alguém que teve uma promessa de Deus, né, que estava aguardando, conectado no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, né? E Deus vai fazendo assim, vou falar bonito agora, unindo esses pontos cardeais, né? Meu que foi Deus. falado aqui. Vou fazer uma colocação aqui, que vocês estavam falando, eu estava me lembrando. Quando Jonas ele foi fugindo da presença de Deus e foi para o porão, nem para se jogar na água, Jonas quis se jogar. Ele falou assim: me joguem na água. Ele não quis se jogar, não. Me joguem na água, porque quando vocês me jogarem, toda essa tormenta vai passar. E jogaram Jonas na água. Jonas, o livro de Jonas não tem um fim claro. O livro é uma indagação do Jonas e uma retórica de fala de Deus. E o livro se encerra entre Miqueias. Você não vê o fim do livro, porque o próprio Jonas, não era porque Deus queria que ele fosse a Nínive para provar que Deus é soberano, era para provar para Jonas que missões têm um princípio, a obediência. Ela começa na obediência. Quando Deus fala, vai, e só vai. Quem não tem esse princípio não pode ser missionário. Isso é forte demais. Né? Não tem como. E tem uma história que diz que disseram assim: lancem a sorte. Aí todo mundo teve sorte, menos Jonas. Eu queria ter essa Você fica se controlando, né? Você fica. Lancem a sorte aí, lancem a Pior sorte. que deu azar. Eu também quero até falar que a gente está num momento, apesar de toda a correria, Deus está nos proporcionando, né, aqui em primeira mão, Ok. da gente vivenciar missões em família, né, agora no mês de junho. Então, vamos todos aos Ribeirinhos, né? Laura Helena tá aí empolgadíssima, né, que não vê a hora de acordar e ser o dia de Laura chegar nos Ribeirinhos. Isso pra gente é muito importante, que os nossos filhos vivam isso, desejem isso. Não sei o que é que os amiguinhos de Laura pensam, mas todo mundo que pergunta a Laurinha, o que você vai ser já quando crescer? Ela fala: eu tô na dúvida, não sei se eu vou ser pastora ou missionária. Como se fossem coisas muito diferentes. Ou pensei em ser outra coisa, mas como eu quero ser pastora e missionária, não cabe. Eu falei: filha, cabe uma profissão para você, né? Mas estamos felizes pela oportunidade que estamos tendo na AGI de fazer missões em família agora em junho. Que bênção. Eu lembrei agora do pastor Daniel, inclusive ele está falando aqui. Tô vendo aqui. Diz que quando a filhinha dele, quando perguntaram o que ela queria ser quando crescer, ele disse: você vai ser missionária que nem seu pai. Não, missionário eu já sou. De fato, filho de missionário e pastor,
Já é. A Stephanie pegou o tempo do colchão e ela tá pegando o tempo de missões. É verdade, em campo mesmo, né? Campo De ir para os mesmo. Campos Brancos. Isso é muito legal. E Stephanie é muito parecida com o pai, né? Na questão do cuidado. Já foi chamada a fazer missões, mas do pastoreio, do semestre, né? De ensinar, do estudo da palavra. Laurinha, você já viu, né? Que ela fala, eita, glória! Eita! Aí perguntaram pra filhinha mais novinha, que nem Laurinha, a filhinha mais novinha dele, você quer ser o que? Ele fez, eu quero ser um unicórnio. Legal, né? Pastores, estamos chegando nos finalmente mesmo, porque o HD é pequeno. Eu queria aproveitar já a oportunidade e já deixar marcado aí uns 6 podcasts. Aqui foi Temático. Pelo tempo que demorou. Eu sei que tem muitos assuntos muito bons para ser. Vocês também queriam saber desde lá, quando da história, o início. E a gente nem passou por extremóis. Verdade. Mas eu queria poder aproveitar mais o nosso mestre aqui. Tem muitos assuntos bons, né, teológicos. Tem sido essa última década aí, para não denunciar meus cabelos brancos, né? Mas você chegou com 20 e quanto mesmo? 9 fora, 35, entendeu? 15 anos aí. O Ed chegou lá na igreja, tinha uns 20. Só tinha um cachorro, bichinho. Rapaz, e o cachorro... Não vou falar. Ó, o Ed, dessa finurinha e um cachorro cabeçudo. Por favor. Juliana, minha esposa... Eu vou falar isso aqui ao vivo, porque ao vivo é assim mesmo, a gente não ensaia. Juliana, esses dias, viu uma foto minha e fez, meu filho, você usava pedra? Eu disse, que é isso? Porque era muito... Como era o nome do seu cachorro? Estranho. Eu não posso falar nele que eu ainda choro. Gente, a gente tá chegando finalmente, mas eu queria fazer uma brincadeirinha rápida aqui. Não sei se vocês já viram nos episódios que a gente fala uma palavra e vocês respondem com uma outra palavra o que é que vem à mente de vocês quando escuta essa palavra, tá bom? Pode começar, gente. Você quer... Conversa com a pastora logo. Cuidado, hein? Tá. Missões, pastor. Paixão. África. Vai. Família. A minha. Meu tudo. Pastoreio. É uma honra, é um privilégio. É tudo que Deus me deu até hoje. Ai, foi Filhos. forte. As que eu tenho e os que vão chegar, os agregados. Filhos é uma responsabilidade. Filhos, a gente tem a responsabilidade de deixar um legado. Então, que sejam filhos das nações. uma palavra, Esqueci. Mas Corta. E eu vou fazer a pergunta que a senhora já iniciou a resposta. Legado. o legado, na verdade, quando a gente constrói esse legado, a gente não constrói muito intencional. Mas legado pode mudar uma geração. A minha última é um sonho. Um sonho. Tô até com medo de falar. Não precisa ser uma resposta. Pode agora. Um sonho, de fato, que eu tenho na minha mente hoje é ver essa geração nova chegar no púlpito da igreja e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da vitória está me reservada pelo justo juiz Jesus Cristo, que é galardoador de todas as coisas. É uma geração que tem convicção que vai para o céu. Um sonho, viver missões com minha família. Viver missões com minha família. Um sonho parece assim, a gente já vive missões, mas a gente ainda é muito preso a muitas coisas. Eu falo por mim, por mais que a gente ame missões, a gente gosta de voltar para casa. Para o conforto da nossa casa. A gente tem uma referência de casa, né? E a gente tem muitos irmãos nossos vivendo missões. Como o Ed falou assim, se voltar para casa, entregando seu tudo, a sua vida, tudo. Missões não nos custa caro, nos custa tudo. E viver isso em família, hoje eu me peguei orando pelos meus bisnetos, sabe? Poder
cuidar de si para cuidar dos outros e poder ver essa geração, claro, se Jesus não voltar até lá, dos meus netos, dos meus bisnetos, dessa responsabilidade. É aí que fica o legado, né? De lembrar, o tio Jesaías, que era também da igreja lá, né? Tio Ed. Amém. É só esperar pela próxima oportunidade, né, que vamos fazer a parte B. Vocês não fizeram a parte B, então, assim como aquela fita e aquele vinil, tem a parte B. Você que chegou até aqui, meus irmãos, eu quero convidar você a compartilhar esse conteúdo. Não diz respeito, a gente fala sempre, não diz respeito só a like, não diz respeito só a mídia em si. Eu penso que a gente tratou de coisas aqui que muitas pessoas, inclusive, não sabiam a respeito da história. Foi tão leve, foi tão gostoso poder... Então, assim, abençoa outras vidas, compartilha esse vídeo, se inscreve lá no YouTube. Eu acho que você vai estar abençoando a vida de muita gente compartilhando esse material. E se você puder também, corre lá, entra nas redes sociais dos pastores Messi e Alex, procura saber um pouco mais. Esses dias os episódios foram tão missionários e eu tenho certeza que tudo acontece de uma maneira intencional. Procura saber, se engaja nisso, porque isso não diz respeito a ser chamado a isso. Você foi convidado a fazer parte disso. Então entra lá nas redes sociais. Deixa aí as redes sociais. Vamos colocar aqui, quando a gente subir o vídeo, vamos deixar aqui as redes sociais. Mas faz isso mesmo, procura lá, se inscreve, segue eles, olha lá o que é que eles postam acerca da África, acerca dos ribeirinhos. Eu tenho certeza que você vai se sentir útil no reino, porque você foi comissionado a isso também. Na verdade, esse podcast nos dá nos faz entender que a gente tem um compromisso dessas postagens. Eu gosto muito do off, sabe? Mas eu acho que, principalmente ouvindo você falar a importância da gente compartilhar isso com outras pessoas. A gente nem postou tudo que a gente viu. Na verdade, tem quase nada sobre a África nas nossas redes sociais. E aí a gente já está pensando em fazer uma rede social exclusiva das missões. Legal. Que aí eu acho que eu ficarei mais à vontade. Porque aí, para não recomeçar tudo de novo, para a gente não voltar lá na questão de reconhecimento. Então, eu acho que eu preciso ser mais sarada para postar tudo e falar tudo que a gente viveu. E o povo quer ver também como é que funciona, né? Tem muita gente que alguns romantizam demais e outros não têm noção como é que de fato é, né? A realidade. A realidade. Então... E hoje a gente já abre aqui, né, nossa campanha para a África esse ano. Nós temos data para ir para a África, novembro. Estamos voltando para Moçambique. Ali na cidade de Dom do Caia, que é a área onde a gente tem filhos. Na verdade, a gente tem por várias partes de Moçambique, mas o nosso foco é esse. Então, é muito dispendioso fazer essa viagem missionária, até porque, além de todas as despesas, a gente precisa levar também recursos, sustento para aquelas pessoas. Então, a gente conta com vocês e vamos aí caminhar juntos aí nas redes sociais. A gente promete colocar um pouco mais e tá sempre postando as necessidades para vocês caminharem junto conosco. Eu quero encerrar aqui. A gente tá encerrando faz tempo, né? Eu quero encerrar as Alguém minhas mandou uma palavras. mensagem aqui, 2 horas é pouco para vocês. Que é isso, meu Deus do céu. Mas vou ser bem sucinto. Eu quero convidar você a fazer parte dessa história. A gente não se limita a levar mantimentos somente lá para a África. Isso é muito importante. Mas essa é a característica do meu pastor. A primeira coisa, quando chegou lá, eles vão fazer uma escola teológica. Isso. A gente está construindo, né? Escola teológica. Então venha fazer parte dessa história. Eu convido você a vivenciar a prática de missões. Não é mais sobre o romantismo, é uma realidade, é o dia a dia. Venha fazer parte Toma dessa tua história. cruz Vem. e segue. Obrigado, pastor Alex. Obrigado, pastora Messia. Foi um prazer. Prazer. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo Na Mesa Podcast. Amém?